A jovem senhora da família Fu, a mais rica, teve 6 filhos seguidos. Finalmente, o 7º bebê nasceu, uma princesinha delicada. Mas essa princesinha delicada foi sequestrada logo após o nascimento. Por ironia do destino, ela ficou em um orfanato por 3 anos. Cada vez que alguém vinha adotar a pequena, sua irmã que cresceu com ela sempre estragava a adoção. E quando a irmã foi levada por um rico, ela insistiu que queria levar a Ioiô junto. Ela pensou que a irmã não queria se separar dela. Mas a irmã e seus pais adotivos a deixaram no quarto escuro e a intimidavam. Ela se esqueceu completamente de que foi por causa da sorte da princesinha que foi encontrada pelos pais biológicos. Para serem localizados pelos pais biológicos, os pais da irmã ignoraram isso completamente. Desde que a filha voltou, os negócios deles têm ido muito bem. Até mesmo a família Fu, a mais rica, está colaborando com eles. Tudo para deixar a querida filha feliz. A mãe de Lin imediatamente trancou Ioiô na porta. Você vai ficar lá fora e refletir bem. Quando Tia estiver satisfeita, então vou te deixar entrar. Ioiô olhou com tristeza para a porta fechada. Ela também queria muito ter uma família. Nesse momento, uma voz idosa veio de trás dela. Criancinha. O velho vidente fez algumas contas. Você é uma pessoa rica e próspera. No momento, você está passando pelas provações que o céu lhe enviou. Você estaria disposto a me deixar ajudá-lo a se livrar dessas provações? Ioiô virou a cabecinha, surpresa. Essas palavras soavam como as de um charlatão na televisão. Mas ela achava que o velhinho à sua frente não parecia uma má pessoa. Hesitando por um tempo, ela finalmente acenou com a cabeça. Ioiô concordou. O velho vidente olhou para Ioiô, muito satisfeito. Ele também procurou por muito tempo até que alguém encontrasse a criança. Apenas uma pena que seu velho amigo não pode aparecer agora. Pouco tempo depois, ele levou Ioiô a outra área de casas de luxo, observando os edifícios mais luxuosos do que a casa da família Lin. Ioiô ficou apreensivo em seu coração. Finalmente, ela reuniu coragem e avançou. Seguindo o que o velho vidente lhe ensinou, ela falou com o segurança. Irmão, eu vim procurar meu pai. Meu pai se chama Fu Jintian. O segurança quase cai ao ouvir esse nome. Quem em Jing City não sabe que o bilionário Fu Jintian tem 6 filhos? Ele finalmente teve uma filha com muito esforço. E ainda se perdeu. Ao longo destes anos, para encontrar o paradeiro da filha, a recompensa da família Fu já ultrapassou 10 bilhão. No entanto, para garantir, o segurança ainda fez uma ligação interna. Olá, Sr. Fu. Há uma criancinha na porta. Ela diz que é sua filha. Do outro lado da linha, houve um momento de silêncio. Fu Jintian, irritado, massageou a testa. Ele não consegue se lembrar de que dia do mês é hoje. Pergunte a ela se tem alguma mancha de nascença no braço esquerdo. Depois de ouvir a pergunta do segurança, Ioiô piscou rapidamente. No braço esquerdo de Ioiô não há nada. Ao ouvir isso, o segurança sentiu um peso no coração. Que pena! Parece que essa menina tão adorável não é uma filha da família Fu. Quem diria que a doce voz de criancinha de Ioiô não parou? Ioiô tem apenas um trevo de 4 folhas no braço direito. Antes que o segurança pudesse reagir. Do outro lado da linha, Fu Jintian quase chorou de emoção. Esta é a única que mencionou a mancha de nascença correta. Porque houve muitas pessoas se passando por ela. Então ele fala coisas meio verdadeiras e meio falsas intencionalmente. 5 minutos depois, Fu Jintian correu para dentro da sala de segurança. Quando viu a criancinha no sofá, suas lágrimas finalmente desabaram incontrolavelmente. Agora ele pode ter certeza. Esta é sua preciosa filha que ele perdeu por muitos anos. Aqueles olhos são idênticos aos da sua esposa quando era criança. Querida, você pode dizer ao papai, onde você esteve todos esses anos? Você se sentiu mal? Ioiô olhou para o homem alto à sua frente. Sentiu uma inexplicável sensação de familiaridade. Ela fez beicinho. Você foi expulsa pela tia? O humor de Fu Jintian mudou instantaneamente. O quê? Que tipo de pessoa se atreve a te expulsar? Papai vai se vingar por você. Dito isso, ele agradeceu ao porteiro. E rapidamente levou Ioiô para casa. Não é que ele não esteja ansioso para encontrar aquelas pessoas. Mas é porque a roupa de Ioiô é muito fina. Ele teme que sua querida filha fique doente. Ioiô, papai vai te levar para trocar por uma roupa bonita, tudo bem? De que cor você gosta para o vestido? Sem esperar a resposta de Ioiô, Fu Jintian já estava preso em suas próprias dúvidas. Ouvi dizer que as meninas gostam de rosa. Mas o azul também parece bom. Ai, minha filha querida é tão fofa. Vestir roxo deve ficar lindo também. Deixa pra lá. Vamos comprar 100 peças de cada cor, por enquanto. O resto eu consulto mais tarde. Fu Jintian rapidamente ligou para seu assistente. Selecione todos os vestidos de princesa da cidade em 5 minutos. O assistente ficou pasmo ao ouvir esse pedido. O presidente não está ficando louco por causa da filha, está? Sem esperar sua resposta, Fu Jintian desligou o telefone. Então ela enviou uma frase no grupo da família. Ioiô foi encontrada.
Eu a levarei de volta agora. Assim que essa frase foi dita, toda a família Fu ficou em alvoroço. Todos começaram a perguntar incessantemente sobre Yoyo. Alguns estavam ansiosos para preparar presentes. O velho Sr. Fu, de 70 anos, entrou correndo na cozinha com uma bengala. A essa altura da noite, não consigo parar de observar o cozinheiro fazer o lanche. Não demorou muito. Sons de boas-vindas vieram da porta. O avô de Yoyo rapidamente arrumou a roupa e saiu. Depois de dar 2 passos, parou nervoso. Velho Rê, você acha que eu pareço muito sério assim? Isso pode assustar a Yoyo? O mordomo Rê não conseguiu conter o riso. Este ainda é aquele que normalmente não se deixa abalar. O velho que faz toda a família temerosa? Em pouco tempo, uma pequena figura entrou. Yoyo olhou para a decoração da casa, com os olhos bem abertos. Este quarto é maior que toda a casa da irmã Xia Tian. O avô de Yoyo instantaneamente sentiu pena da garotinha, olhando para seu rosto magro e franzino. Com certeza passou por muitas dificuldades, não é? Oi, vovô. Eu sou o Yoyo. A doce e suave voz da criancinha soou. Isso fez o coração do avô de Yoyo quase derreter. He. Ah, então é assim que se sente ter uma neta. Agora ele pode se gabar da sua preciosa neta por toda parte. Yoyo. Venha rápido. O vovô preparou muitas delícias para você. Enquanto falavam, as roupas que Fujinti encomendou chegaram. Yoyo, vem aqui primeiro. Papai comprou um vestido bonito para você. Dê uma olhada e veja qual você gosta. Uma faísca instantânea surgiu entre pai e filho. Isso é sobre o primeiro presente que Yoyo vai receber ao voltar para casa. Eles não podem perder um para o outro. No final, foi a mestra em apaziguar Yoyo, que se aproximou da mesa. Ela estendeu a mãozinha e pegou vários pedaços de bolo. Um para o vovô, um para o papai, e um para Yoyo. Depois de comer bem, nós vamos escolher o vestido juntos. Os homens da família Fu estavam totalmente encantados pela criancinha. E a água estava esperando, enquanto Yoyo a jogava. Então, enquanto Yoyo trocava de roupa, Fujintian sentou-se no sofá. Ele resumiu o que aconteceu com você nos últimos dias. Isso é tudo que a secretária conseguiu investigar. Mas isso ainda fez o avô de Yoyo bater com força na mesa. Que absurdo! Eu vou encontrá-los agora mesmo para acertar as contas. Mordomo Rê, prepare o carro imediatamente. Quando ele terminou de falar, parou surpreso. Porque, nesse momento, Yoyo já estava com a ajuda dos empregados, trocada para um vestido rosa bem delicado, com um grande laço na cabeça. Ela desceu as escadas. Sua aparência como uma boneca atingiu o coração dos 2 homens. O avô de Yoyo colocou a mão no peito, impressionado. Ela realmente é minha querida neta. Daqui em diante, todo o dinheiro que trouxer será para nossa querida Yoyo gastar. Nesse meio tempo, casa de Lin Xiaotian. A mãe de Lin estava de pé na porta escrevendo. Essa Yoyo Fu realmente não tem limites. Deixei-a refletir na porta. Ousou sair. O pai de Lin sentou-se no sofá com uma expressão séria. Que saia de uma vez. É melhor que não volte nunca mais. Daqui a alguns dias, vou convidar a família Fu para discutir uma parceria. Se aquela garota se meter em problemas, não será bom. Xia Tian viu que seus pais não tinham intenção de procurar Yoyo. Estava um pouco preocupado. Se Yoyo Fu não estiver mais aqui, quem eles vão intimidar depois? Quem mais pode desencadear seu comportamento bem comportado e capaz? Ela abriu a boca, prestes a dizer algo. O mordomo de repente entrou correndo, parecendo emocionado. Senhor, as pessoas da família Fu chegaram. O pai de Lin rapidamente se levantou. Ele ajeitou as roupas animadamente. Rápido. Deixe-os entrar. Agora traga de volta as folhas de chá que eu guardei com carinho. Embora não esteja claro por que as pessoas da família Fu vieram, mas ele sabe que os bons tempos de sua família estão chegando. O presidente Fu está aqui. Perdoe-me por não ter recebido de forma adequada. Espero que você seja compreensivo. Lin a seguiu rigidamente ao lado de Fu Jintian, com um sorriso bajulador no rosto. Não percebeu o velho Fu atrás dele. E a pequena Yoyo, segurando a mão do velho Fu. Fu Jintian nem olhou para o pai adotivo de Lin, com um gemido frio. Não precisamos perder tempo com formalidades. Eu vim aqui hoje para buscar justiça para minha filha. Ao ouvir isso, o pai adotivo de Lin teve uma expressão de surpresa. Que justiça é essa? Ele nem conhece a filha do Sr. Fu. Incorreto. Deveríamos perguntar quando o Sr. Fu teve uma filha. Mas quando ele viu Fu Jintian pegar uma garotinha das mãos de um idoso, pegou a garotinha e a abraçou. O pai adotivo de Lin ficou tão assustado que quase não conseguiu ficar em pé. Lin Xiaotin e a mãe adotiva de Lin também estavam igualmente apavoradas. Elas só sentem que suas cabeças não estão conseguindo acompanhar. Yoyo não é uma órfã indesejada? Quando ela se tornou a filha do Sr. Fu? Vendo que ninguém falava, Fu Jintian olhava com um rosto sério. A voz era como um vento cortante. Eu já entendi claramente o que vocês fizeram com minha filha. O estilo de fazer as coisas da família Fu.
Acredito que vocês tenham ouvido sobre isso. Se não souberem, tudo bem. Não me importo em deixá-los experimentar pessoalmente uma vez. Eu sempre protejo os meus. Acho que nossa colaboração não precisa ser discutida. Ao lado, Lin Xiaotian ficou pálido instantaneamente. Presidente Fu. Você não pode cancelar a cooperação, por favor. O que essa criança disse é verdade. Nós estamos sendo muito bons com você. O pai de Lin também percebeu. Apressou-se em concordar com a mãe de Lin. Isso mesmo, isso mesmo. Senhor Fu, se você não acreditar, pode perguntar aos nossos empregados. Nós tratamos Yoyo como se fosse nossa filha. Sem esperar que Fu Jintian falasse, o velho Fu soltou uma risada fria. Vocês acham que podem enganar a família Fu? Aqueles empregados são pessoas da sua família. Ninguém acreditaria no que vocês dizem. Contudo, ele se virou e deu ordens a alguns seguranças. Tragam o grande presente que preparei para eles. Então, vários seguranças entraram empurrando alguns blocos de gelo. De acordo com a investigação da família Fu, uma vez, Yoyo derrubou água no chão, e foi punida pela família Lin, obrigada a ficar de joelhos a noite toda. Todos, tragam todo o gelo e água para eles. Cada um deve receber 10 baldes. Enquanto falava, o olhar do velho Fu caiu sobre Xia Tian. Ninguém, nem mesmo a pequenininha, pode escapar. E ela não é uma boa pessoa. Plop plop plop. Um balde após o outro, a água gelada descia. Os 3 da família Lin imediatamente sentiram que estavam em uma câmara fria. Um por um, eles caíram no chão e não conseguiram se mover. Fu Jinti observava seu pai velho dando as ordens. De repente, ele se sentiu um pouco desequilibrado. O pai dele terminou as coisas. Como ele ainda poderia se comportar na frente da filha querida? Pensando nisso, Fu Jinti imediatamente não se deixou abater. Ele falou para o segurança ao lado. Vá preparar algumas tigelas de comida que caíram. Quero vê-los terminar de comer. A família Lin ouviu. Imediatamente, todo o corpo deles ficou em um sobressalto. Comida que caiu no chão não pode ser comida. Isso pode até causar mortes. Xia Ti imediatamente gritou e começou a chorar. Eu não quero comer esse tipo de coisa. Meus papais dizem que sou uma princesa. Apenas os fofinhos comem pão cozido no vapor. O pai de Lin, ao ouvir isso, mudou de expressão. Ele rapidamente tampara a boca da filha. Então, ajoelhou-se e rastejou até Fu Jintian para se defender. E implorou para Yoyo que estava em seus braços. Yoyo, o tio sabe que errou. O tio não deveria ter agido assim com você antes. Você pode perdoar o tio? Yoyo piscou os olhos sem entender. E, no segundo seguinte, sentiu seu corpo flutuar. Foi levado pelo avô Fu. Yoyo é uma criança obediente. Não pode olhar coisas feias. Se olhar, poderá ter espinhas. Vamos voltar para casa com o vovô dormir, tudo bem? Ele teme que Yoyo veja essas cenas. Isso pode deixar alguma cicatriz emocional. Por isso não quer que Yoyo fique aqui muito tempo. Yoyo acenou com a cabeça, obediente. O cabelo bagunçado na cabeça também balançou um pouco. Fu Jintian viu seu pai levar sua filha amada novamente. Ele estava tão irritado que começou a ranger os dentes. Só restou descontar na família Lin. Colocou toda essa comida na boca deles. Nenhum grão de arroz pode ser desperdiçado. Tem mais. Daqui a pouco, pegue as roupas grossas que eles estão usando. Jogue lá fora para que o vento as leve a noite toda. Intimidar sua querida filha. Ele fará com que essas pessoas paguem por isso. A preciosidade da casa deles não é tão fácil de intimidar. Yoyo voltou para a mansão da família Fu. Dormiu na grande cama macia. Esta é a primeira vez que Yoyo dorme tão confortável e tranquila. Sem mencionar que antes de dormir, papai ainda veio especificamente para ficar com ela, lendo histórias bonitas para ela. Acalmando-a para dormir. Yoyo dormiu até acordar naturalmente. Ela se vestiu sozinha e acabou de descer. Mas ouviu o som do avô Fu vindo. Fual, você ficou acordado até tarde jogando no celular de novo? Por que você só está acordando agora? Você sabe que hoje ainda tem aula? Dormir o dia todo é inaceitável. Ao mesmo tempo, um choro ecoou no restaurante. Uá uá. Vovô, você é parcial. Por que você não reclama quando meu irmão mais velho e os outros dormem até tarde? Só sabe falar de mim. Vendo que Fual ainda estava se defendendo, a raiva do avô de Yoyo aumentou. Você consegue se comparar com seu irmão mais velho? Ele fica acordado até tarde todos os dias lidando com os negócios da empresa. É justo que ele durma um pouco mais de manhã. Olhe para você. Você também não faz os deveres quando chega em casa todos os dias. Só sabe brincar. Você sabe quantas vezes o seu professor me ligou? Meu velho rosto foi envergonhado por sua causa. O avô de Yoyo ficou cada vez mais empolgado. Levantando a bengala, ele queria dar uma lição nesse neto inútil. Fual gritou ainda mais alto. Limpando as lágrimas, pulava de um lado para o outro. Se os colegas da escola vissem as feridas nele, que respeito ele terá no futuro? Ele certamente não permitirá que isso aconteça. Vovô.
Eu estava errado. Não bata no rosto. Eu não vou mais dormir até tarde. Ioio na porta ouviu esse grito horrível. Imediatamente ficou tão assustada que seu coração disparou. E ela também dormiu até tarde hoje. O vovô também vai ficar bravo com ela? Ela tem um pouco de mingau de vegetais. Não sabia se deveria entrar na sala de jantar. Nesse momento, o avô de Ioio olhou para cá. O movimento das mãos instantaneamente parou. Fual viu que a comida não tinha caído ainda. Achava que seu avô estava convocando algo incrível. Quem diria que ao olhar para cima, descobriu que o avô de Ioio tinha aprendido a arte de mudar de expressão sem professor. Seu rosto instantaneamente sorriu e fez rugas. Ioio, como você levantou tão cedo? Você não quer voltar a dormir mais um pouco? Você pode comer o café da manhã a qualquer hora que quiser, viu? A família Fu ficou surpresa ao ver que ele ficou tão gentil de repente. Ainda pensei que estava sonhando. Mas esse nome parece familiar. Ele já ouviu a mãe dizer antes. Parece que a irmã sequestrada da família se chama assim. Fual ainda estava um pouco confuso. Ele também olhou para o careca. Viu uma garotinha vestida de pijama, com um pequeno cabelo bagunçado no topo da cabeça. Ela estava adoravelmente parada na porta do refeitório, observando o jeito de Ioio. Fual caiu em pensamento profundo. Essa irmã é bem bonita, mas ela parece um pouco magra. Ele costumava pensar que, quando papai e mamãe encontrassem a irmã, ele a levaria para se mostrar ao irmão mais novo. Mas agora, dessa forma, Fual suspirou silenciosamente em seu coração. Ioio não sabia que Jin estava observando. Mas, ela caminhou docemente em direção ao avô de Ioio. Ioio não está mais dormindo. Ioio agora está super animada. Depois de dar 2 passos, já foi carinhosamente levantada pelo avô. Ioio, querida, você é incrível. Então, vamos comer o café da manhã primeiro. Depois de dar alguns passos, ele se lembrou que ainda havia uma pessoa viva na casa. Ele também a levantou e colocou na frente de Xuan Ao. Ioio, este garoto é seu irmão mais velho, Fual. Foi então que o olhar de Ioio finalmente se fixou em Xuan Ao. Seus olhos se curvaram em uma linda lua crescente. Irmão mais velho. Olá, eu sou Ioio. Ela estendeu a mão pequena e fez uma busca dentro. Toque em algumas balas que Sujintia lhe deu ontem. Irmão mais velho. Este é o presente de boas-vindas da Ioio. Diante da súbita gentileza da Ioio, o rosto do Fual ficou instantaneamente vermelho. Só as criancinhas gostam de doces. Eu já sou uma criança grande. Embora eu diga isso, ele ainda colocou os doces no bolso. Coincidentemente, assim que Fual terminou de falar, foi ouvido por Sujintian, que acabará de entrar. Ele não pensou 2 vezes e deu um tapa na cabeça de Fual. Que besteira você está falando? Sua irmã lhe dá um presente e você é exigente? Então ele se virou novamente para o pequeno. Não escute as bobagens do seu irmão. Papai vai mudar a escritura para o seu nome em breve. Seu irmão está falando besteira. Vamos mandá-lo embora. O avô de Ioio também concordou. Isso mesmo, isso mesmo. A partir de agora, a Ioio é quem manda nesta casa. Pai, eu ainda não sou sua filha biológica. Eu protesto. Eu quero fazer um exame de paternidade. Fual, muito irritado, pegou sua mochila. Quando estava prestes a sair do restaurante, ele de repente virou-se e soltou uma ameaça para Sujintian. Quando minha mãe voltar, eu com certeza vou contar a ela o que aconteceu hoje. No entanto, ninguém em casa deu atenção à birra infantil de Fual. Sujintian, então, nem se importou. Se a esposa dele souber que Fual está intimidando Ioio, não precisa nem ele fazer nada. A esposa dele pode dar uma lição em Fual. Ao ver Fual sair, a expressão no rosto de Fujintia melhorou um pouco. Ele a segurou em seu colo. Ioio, sobre você voltar. Papai já falou com os outros da família. Apenas seus irmãos estão ocupados com trabalho. Então não podem voltar imediatamente. Sua mãe também. Mas Ioio, não se preocupe. Sua mãe e seus irmãos vão adorar você. Eles vão ajudar a Ioio. Ioio assentiu obedientemente com a cabeça. Olhou ao redor. A expressão em seu rosto de repente ficou um pouco ansiosa. Segurando a mão de Fujintian. Papai, você viu o Xiao Huang? É o cachorro que voltou para casa com a Ioio ontem. Ele fez uma reflexão. Depois que Ioio voltou para casa ontem, aquele cachorro amarelo voltou sozinho. Deve ser que o dono dele está procurando por ele. Ele não se importa muito com aqueles gatos e cachorros. Por isso, ele não lembra muito bem sobre o cachorro amarelo. A expressão ansiosa no rosto de Ioio ainda não melhorou. Foi então que o avô de Ioio, que estava ao lado, se pronunciou. Quando nós levamos Ioio para procurar aquela família, o Xiao Huang nos seguiu. Quando saí do carro, ouvi alguém chamando o nome do Xiao Huang. Então o Xiao Huang correu de volta. Ao ouvir que o cachorro Xiao Huang voltou para casa, Ioio imediatamente ficou nervosa. Ela o abraçou fortemente, com lágrimas nos olhos. Papai, vamos buscar a criancinha de volta, tudo bem?
Yoyo pode comer um pouco menos. Yoyo pode deixar metade para o Xiao Huang comer. Ela se lembra que o dono do Xiao Huang não era bom com ele. Os pais da Xia Tia e o dono do Xiao Huang são vizinhos. As duas casas são separadas por um muro de 1 metro de altura. Toda vez que ela ia ao quintal para remover as ervas daninhas, ela sempre via o Xiao Huang sendo intimidado por seu pequeno dono. Frequentemente, eu puxo a criancinha e deixo a criancinha cair no chão. Ou então, faziam cócegas na barriga do Xiao Huang. O Xiao Huang só conseguia gemer de dor algumas vezes. A mãozinha de Yoyo estava cerrada em um punho. Os grandes olhos brilhantes de esperança esperam por Jintian. Na verdade, Fu Jintian não gostava de ter aqueles cachorrinhos. Mas agora Yoyo gosta. Ele de repente achou que ter um cachorro não parecia tão ruim. Assim a casa fica um pouco mais animada. Yoyo pode brincar um pouco com o Xiao Wu quando estiver entediada. Tudo bem, papai vai terminar de comer em breve. E então vai ajudar a Yoyo a trazer o Xiao Huang de volta. Yoyo também não precisa comer menos. Papai pode cuidar disso. Então a Yoyo e o Xiao Huang devem comer direitinho, ok? Fu Jintian afagou carinhosamente a cabeça de Yoyo. Que ótimo! Obrigada, papai. Yoyo respondeu com uma obrigada bem doce. Ao ouvir isso, o coração de Fu Jintian quase derreteu. Yoyo se recusou a deixar o pai alimentá-la. Ela pegou os pedaços e começou a comer sozinha. Durante isso, alguns grãos de arroz caíram na mesa. E ainda ela os pegava cuidadosamente para colocar na boca. Fu Jintian e o avô de Yoyo sentiram um aperto no coração, olhando com muita dor para a criancinha à sua frente. Eles realmente não podiam acreditar. Que tipo de vida Yoyo teve todos esses anos? Depois do jantar, Yoyo acompanhou o avô de Yoyo para um passeio no jardim. Fu Jintian foi primeiro contatar o dono do pequeno Huang. O dono do pequeno Huang sabia que Fu Jintian era um homem rico, e só o pequeno Huang servia. Ele exigiu 5 milhões antes de concordar. Do outro lado, Fu Ao entrou na sala de aula da 2ª série com a mochila nas costas. Ele tirou algumas balas da mochila e colocou na frente do seu irmão mais novo. Ao irmão mais velho. Essas balas são tão bonitas. É a primeira vez que vejo balas tão bonitas. Este formato parece um coelhinho. E parecem ser muito gostosas. Irmão mais velho. Podemos pegar uma bala? Um dos meninos esticou a mão para pegar. A mão ainda não tinha tocado no doce. E foi impiedosamente empurrada para longe por Fu Ao. Guardou o doce com muito carinho. Claro que não pode. Esses doces foram dados pela minha irmã. Ninguém pode pegar. Ao ouvir isso, os olhos de alguns meninos brilharam. Chefe. Quando você ganhou uma irmã, podemos ir na sua casa ver sua irmã? É verdade, é verdade. Que tal você levar sua irmã escondida na mochila? Traga ela para a escola para a gente ver. Diante da zombaria e expectativa de todos, Fu Ao, no entanto, lembrou da aparência magra de Yoyo. Ele achou que a Yoyo de agora não era tão fofa. Então arranjou uma desculpa qualquer para passar. Logo chegou a hora da aula. Mas Fu Ao revirou tudo e não encontrou seu livro de português. Ele claramente se lembrava de que antes de dormir havia colocado. O livro de linguagem foi colocado na mochila. Fu Ao só pode se levantar e explicar a situação ao professor. O professor de português sabe que crianças dessa idade têm memória fraca. Ele pensou que Fu Ao só havia esquecido em casa. Apressou-se em confortar Fu Ao. Colega Fu Ao, não se preocupe. O professor agora vai ligar para seus pais, para que eles te tragam. Dizia isso enquanto fazia os outros alunos lerem o texto novamente. Ele mesmo levou Fu Ao escritório. Encontrou o número de Fu Jintian e ligou. Alô. Com licença, você é o responsável pelo colega Fu Ao? Eu sou o professor de português dele. É assim que está. O professor de português explicou a situação geral. Fu Jintian lembrou-se tardiamente que ele havia contado uma história à sua querida filha ontem. O livro de português esquecido no quarto. Como se fosse para aliviar seu constrangimento naquele momento, Fu Jintian tossiu levemente para parecer que não sabia de nada. Professor, eu sei sobre o que aconteceu com o Fu Hao. Vou trazer o livro de chinês do Fu Hao em um momento. Era justo na hora de sair do trabalho. Fu Jintian arrumou suas coisas e saiu diretamente da empresa. Ir para casa ver sua filha querida era uma razão. A outra razão era porque ele havia prejudicado o Fu Hao. Ele se sentia um pouco culpado por dentro. Pensou em ir buscá-lo na escola. Quando Fu Hao viu seu pai aparecer, ficou em choque por um bom tempo. Ele até duvidou do que os seus olhos estavam lhe mostrando. O que você está fazendo aqui? Fu Jintian limpou a garganta. A transmissão está cheia de Qinshunzi. Cof. Hoje a empresa não estava movimentada. Passei por aqui para te pegar. Aproveitei o caminho para te pegar. Você não disse que queria comer sorvete esses dias? Hoje papai vai comprar para você. Sério? Muito bom. Fu Hao pulou de alegria no lugar. Ele não sabia que o papai também ia comprar sorvete para ele. Era completamente para não se sentir tão culpado. Tio, eu quero uma caixa de sorvete de chocolate.
Fual caminhou alegremente até o dono da barraca. Fu Jintian deu uma olhada nas várias opções de sorvete. Ficou em conflito. Ele normalmente não come muito sorvete, e raramente compra sorvete para as crianças em casa. Não fazia ideia de qual sabor Yoyo gostava na idade dela. Depois de pensar um pouco, Fu Jintian fez um gesto com a mão. Ele pediu para experimentar todos os sabores de sorvete. Os olhos de Fual brilhavam de excitação. Seu pai deve estar sendo muito legal com ele. Ele realmente comprou tantos sorvetes para ele. Ele pode voltar e se gabar para o irmão mais novo. Fual estendeu a mão para pegar o sorvete, mas sua mão foi cruelmente puxada por Fu Jintian antes de chegar lá. Para que uma criança precisa de tanto assim? Fual olhava com desejo para aqueles sorvetes. Mas pai, você não comprou isso para mim? Eu não posso comer nem uma caixa? Fu Jintian revirou os olhos para Fual, sem palavras. Quem disse que foi comprado para você? Era para minha querida filha. Os olhos de Fual estavam cheios de incredulidade. Pai, Yoyo também não é uma criança? Por que ela pode comer tanto sorvete? Não é justo. Como você fala, seu pirralho? Yoyo é sua irmã. Se eu descobrir que você está intimidando minha querida filha, você não voltará mais. Depois de dizer isso, Fu Jintian entrou no carro, ignorando Fual. A escola primária de Fual não ficava longe da mansão da família Fu. Assim que chegaram à porta de casa, Fu Jintian viu no quintal uma garotinha vestida com um vestido branco, brincando com um cachorro. Fu Jintian não conseguiu resistir e pegou o celular. Ele registrou essa cena. Que ótimo! Ele tem um novo papel de parede. A partir de agora, o papel de parede da tela de bloqueio será uma foto da esposa. Assim, as pessoas saberão que ele é um homem casado. O papel de parede da área de trabalho será uma foto de sua filha preciosa, brincando. Sua filha é tão adorável. Claro que as fotos não podem ser vistas por qualquer um. Yoyo parece ter notado Fu Jintian ao seu lado. Assim que largou a pá de brinquedo, correu em direção a Fu Jintian. Irmãozinho, Fu Jintian também não deixou você brincar com as mãos sujas de terra. Ela agarrou a pequena colher macia e pegajosa que estava à sua frente. Ele trouxe o sorvete para Yoyo. Querida, veja o sorvete que papai trouxe para você. Não há nenhuma criança que não goste de sorvete. Ao ouvir as palavras de Fu Jintian, a pequena Yoyo olhava com olhos brilhantes para Fu Jintian. Obrigado, papai. Mas a Yoyo ainda é pequena. Não podemos comer muito sorvete. Podemos comer só metade de uma caixa por dia, tudo bem? A pequena respondeu de forma muito direta. Antes na Inglaterra, seja no orfanato ou na casa da tia, ela nunca tinha comido sorvete. Apenas via os outros comerem. Nem falando de embalagem. Só de deixar ela comer um pedaço, ela ficava feliz. Depois de lavar as mãos, Yoyo olhou para o sorvete na mesa. Ela não se apressou em comer primeiro. E, além disso, dividiu todo o sorvete em 4 partes. Enquanto dividia, ela dizia baixinho. Isso é do vovô. Isso é do papai. Isso é do tio mordomo. Isso é do irmão mais velho. Isso é da Yoyo. Por que a Yoyo tem menos do que os outros? Fu Jintian percebeu a diferença de imediato. Você é uma criancinha, não é? Crianças devem comer pouco. Papai e vovô comem bastante. Fu Jintian olhou para a filha tão compreensiva. Sorriu com satisfação. Deu seu sorvete para Yoyo. Yoyo é tão compreensiva. Este sorvete do papai é como uma recompensa para Yoyo, tudo bem? O velho senhor Fu também concordou. E o sorvete do vovô também deve ser uma recompensa para Yoyo. Uma pequena senhorita tão compreensiva. O sorvete do tio mordomo também é uma recompensa para a pequena senhora. Zuan Ao viu que todos estavam dando sorvete para Yoyo. Olhou para as 5 caixas de sorvete que Yoyo lhe deu. Tanto sorvete. Ele não consegue comer tudo isso sozinho. Que tal dar algumas caixas para Fu Yoyo? E a filha de Fu Jintian também deu parte para ele. Como irmão mais velho, ele, é claro, deve dar um bom exemplo para a irmã. Tomou uma decisão firme. Fual deixou uma caixa com seu sabor favorito. Todo o resto foi empurrado para a frente da criancinha Yoyo. Olhando para o sorvete que foi novamente trazido de volta para ele. Yoyo não entendeu. Irmão mais velho. Isso é para Yoyo? Yoyo inclinou a cabeça e olhou fixamente para Fual. Uma mecha de cabelo bagunçado se mantinha em pé. Fofo e adorável. Fual corou levemente. Ele virou o rosto de forma natural para não olhar para ela. Eu não consigo comer tudo sozinho. É só porque eu te sinto pena que estou lhe dando. Não pense em coisas erradas. Dito isso, pegou a mochila e correu rapidamente para cima. No final, ainda foi o avô de Yoyo que sorriu alegremente, que ajudou a resolver seu problema. Depois de terminar o sorvete, o avô de Yoyo sugeriu: Yoyo, seu irmão mais velho ainda precisa fazer dever de casa. Ontem, a Yoyo não disse que gostava das flores do jardim? Vovô vai te levar para passear no jardim e ver as flores, tudo bem? Está bem. Yoyo gosta de flores. É para ir ao jardim.
Ioio está mais animada do que nunca. Ela ansiosamente pegou a mão do vovô. Ioio está pronta. Quando podemos ir ao jardim para ver as flores? O avô de Ioio levantou, como se estivesse se exibindo. A mão que estava sendo segurada por Ioio, olhando para seu filho com um sorriso de satisfação. Viu? Minha preciosa netinha gosta muito de mim. Ela segurou minha mão. Fujintian ficou sem palavras por um momento. O pai dele pode não saber ainda. Ele já combinou com Ioio que amanhã ele levará Ioio para se divertir na empresa. Deixa pra lá. Vamos deixar o pai dele feliz primeiro. Olhando para sua preciosa neta desse jeito, o avô não conseguiu conter um sorriso. Ele a cutucou na testa. O avô agora vai levar a Ioio. O caminho de mármore está conectado a várias pequenas trilhas. As bordas da estrada são cercadas por uma cerca branca. Dentro, estão plantadas flores de todos os tipos. As flores competem em beleza. Ioio, que cresceu tanto, está vendo tantas flores lindas pela primeira vez. Seus grandes olhos, brilhantes como uvas, estão fixos nas flores do quintal. A boca pequena se abre em forma de boca. E ela não pôde deixar de soltar uma exclamação. As flores aqui são tão bonitas. Ioio logo voltou a si, observando as pequenas flores coloridas no jardim. Ela correu animada até a beirada do canteiro. Oi, florzinha. Eu me chamo Fuioio. Pequena flor. Há quanto tempo você está aqui? Pequena flor. Você é tão bonita. Eu nunca vi uma flor tão bonita antes. Que tipo de flor você é? Ioio inclinou a cabecinha e entrou na viela. Sua voz era suave e doce. Humanos. Eu sou uma peônia. É claro que floresço lindamente. A peônia te olhou com orgulho. Ioio olhou a peônia com olhos brilhantes. Ela cumprimentou a peônia calorosamente. Peônia. Olá, eu sou. Meu nome é Ioio. Ioio não é humana. Ioio é um trevo de 4 folhas que traz sorte para os outros. A peônia deu uma olhada em Ioio. Não acreditava nas palavras de Ioio. A pessoa fez um sorte orgulhoso. Olhou para Ioio com a expressão de quem sabe mais do que aparenta. Trevo de 4 folhas não cresce assim. Porque Ioio está se esforçando para crescer. Então ela poderá se tornar uma pessoa. A voz da Ioio é bem suave. As outras flores do canteiro não puderam resistir e a cumprimentaram. Ioio é um trevo de 4 folhas. Ela lutou na vida passada para realizar os desejos dos outros. Assim, teve a oportunidade de renascer como humana. Os deuses concordaram em manter todas as suas memórias. Mas após renascer, ela deve enfrentar 3 anos de solidão. Por isso ela acabou sozinha, perdendo sua família. Trevo de 4 folhas. Olá, eu sou Xian Zoulan. Trevo de 4 folhas. Trevo de 4 folhas. Eu sou uma flor de glória da manhã. Poucos, e eu também. Eu sou. Ioio ficou tão feliz ao ver como eles eram calorosos. Um belo sorriso brotou do seu rostinho. Olá, o avô de Ioio é bem idoso. Ioio ainda é uma criancinha, cheia de energia. Quando Jian se levanta, ele não consegue acompanhar. Quando ele corre freneticamente, a pequena estava vestindo um vestido rosa, agachado no chão, conversando com as flores no canteiro. Como uma linda fada das flores. O avô de Ioio viu essa cena. Seus olhos se iluminaram. Todos estavam um pouco relutantes em interromper a criancinha Ioio. Ele se aproximou cuidadosamente. Mesmo que ele se movesse com delicadeza, ele acabou sendo descoberto por Ioio. Ioio correu feliz e abraçou o avô. Ela chamou com uma voz doce e infantil. Vovô! Ao ouvir isso, o coração do velho avô quase derreteu. Ele a levantou. O que a Ioio está fazendo? Ela está conversando com as lindas flores de peônia. E também com as flores de orquídea. E ainda com as flores de corda. Ioio contava cuidadosamente com o dedinho, um a um. O velho Fu não deu muita atenção ao que Ioio dizia. Ele achou que era só a natureza das crianças. Mal sabia ele que eram essas palavras inocentes de criança, que ajudaram a família Fu a passar por um momento difícil e de infortúnio. Ioio ainda quer continuar a passear? Pensando, Ioio se apoiou no ombro do avô e acenou para as peonias. Adeus, flores de peônia. Tem outras meninas também. Ioio está indo dar uma volta. Na próxima vez, vou brincar com vocês, ok? O avô e Ioio já voltaram da caminhada e é hora do jantar. Fujintian deu ordens ao mordomo. Mordomo Re, por favor, leve esses pratos até a porta do quarto do Fuyan. Ioio ouviu o papai e o avô falarem sobre isso ontem. Eles disseram que tem um irmão mais velho, o terceiro. Chamaze Fuyan. Ela olhou para Fujintian. Correu e abraçou a perna de Fujintian. Então, levantou a cabeça e perguntou. Papai, posso brincar com o terceiro irmão? Fujintian acariciou a cabeça de Ioio com carinho. Ele disse de forma suave. Ioio. Agora não dá, ok? Seu terceiro irmão está doente. O doutor também está tentando ajudar seu terceiro irmão. Quando seu irmão se recuperar, Ioio poderá brincar com ele novamente. Tudo bem? Tudo bem então. Ioio ficou um pouco desapontada. Se ela visse o terceiro irmão,
Ela poderia fazer o terceiro irmão se tornar sortudo. A doença do terceiro irmão iria embora. Naquela noite, Ioio ainda adormeceu ouvindo as histórias de Ninar de Fujintian. Mas desta vez, Fujintian leu contos de fadas comprados especialmente. Ele não queria novamente se sentir descuidado. Fazer com que Fual fosse para a aula sem livro. Porém, Ioio dormiu até de madrugada. E, meio sonolenta, de repente sentiu sede. Ela estendeu sua mãozinha rechonchuda e esfregou os olhos. O quarto estava com a luz apagada. Estava tudo escuro. Ela olhou para o papai que dormia ao lado. Com cuidado, levantou o cobertor. Não escolheu acender a luz. Mas sim, foi sozinha tateando no escuro, conseguindo sair do quarto às apalpadelas. O papai trabalha muito cansado todos os dias. Ioio não pode incomodar o papai enquanto ele descansa. A menina estava caminhando silenciosamente pelo corredor, com um leve barulho. Ioio não sabia no que havia batido. Balançou a cabeça. Então ela levantou seus grandes olhos brilhantes, e viu que à sua frente estava um irmão mais velho alto e magro. Mas o rosto do irmão mais velho não tinha nenhuma expressão. Parecia ter escrito "não se aproxime" em sua expressão. No fundo, ela achou que aquele irmão mais velho parecia um pouco familiar. Ela procurou em sua mente. Ah, é verdade. Esse irmão mais velho é o que está na foto de família na sala. O papai e o avô já mostraram para ela cada um dos irmãos. Por isso, ela ainda se lembrava. Os olhos de uva da menina brilharam ainda mais. E ela gritou com uma voz doce e infantil. Ioio ficou olhando a silhueta do irmão mais velho sem saber o que fazer. Fuyan ficou paralisado ao ouvir a doce e infantil voz da menina. Então, sem dar importância, ele contornou a menina. Ioio olhava, sem saber o que fazer, para as costas do terceiro irmão. Parece que o irmão mais velho não gosta dela. No terceiro dia, Fual estava brincando com blocos de montar na sala. Mas ele percebeu que Fuyan desceu vestindo roupas pretas. O mordomo ficou muito surpreso ao ver Fuyan descendo. Desde que Fuyan começou a se lembrar das coisas, ele nunca desceu para comer. Hoje, ele decidiu descer para o café da manhã por conta própria. Ioio, feliz, correu e abraçou as pernas do seu irmão. Ela disse, com uma voz suave: "Bom dia, irmão mais velho." Quando Ioio abraçou Fuyan, seu corpo hesitou de repente. Ele olhou para a menina à sua frente. Ele pronunciou algumas poucas palavras em sua vida. "Solte-me." Ioio, desapontada, soltou suas pequenas mãos. Terceiro irmão: "Desculpe. Eu não fiz por querer." Ioio estava de cabeça baixa. Não dava para ver a expressão no rosto, mas só pela sua voz triste. A menina com certeza está muito triste agora. Fuyan ficou olhando para Ioio por um bom tempo. Só então, sem expressão, ele subiu as escadas. Ioio olhou novamente para o perfil de seu irmão mais velho. Será que o irmão mais velho está bravo com ela? Mas ela só queria que o irmão mais velho tivesse um pouco mais de sorte. Que ele não ficasse mais doente. Ela é um trevo de 4 folhas que representa a sorte. Quem foi abraçado por ela recebe bênçãos. Um mordomo vendo a situação, rapidamente ofereceu consolo. "Senhorita, não precisa se culpar. O terceiro jovem mestre sempre foi assim. Senhorita, você gostaria de assistir a um desenho animado?" Os olhos de Ioio brilhavam de expectativa ao perguntar. "Ioio pode ser?" "Pode. A senhorita pode fazer o que quiser." O mordomo relevou Ioio para sentar no sofá. Então ligou a TV e colocou um episódio do Peppa Pig para ela. Quando você vê o porquinho se movendo, os olhos brilharam instantaneamente. Mas ela ainda não tinha terminado um episódio. Então, uma senhora idosa entrou com um casal e 2 meninas. Ela cumprimentou assim que entrou. "Olá, esta é a Ioio, não é?" O mordomo refranziu a testa ao vê-los. A senhora idosa, sem se importar com a atitude do mordomo foi direto até Ioio e bloqueou a visão do desenho dela. "Ioio, você não me conhece? Eu sou a irmã do seu avô. Você deve me chamar de tia. Nós somos parentes, viu?" A senhora idosa segurou firme a mão magra de Ioio. A pele das crianças é delicada. Ioio sentiu um pouco de dor no pulso. Ela não gosta muito dessa velhinha. A velhinha viu que Ioio estava em silêncio. De repente, ficou um pouco irritada. O volume aumentou involuntariamente. "Estou falando com você." Ficou muda. Na sala escura, Fuyan olhou as imagens na câmera de segurança. Pela primeira vez, seu rosto demonstrou raiva. Ele estava prestes a agir. Então, viu Fual correndo de algum lugar. Ele estendeu a mão e protegeu Ioio atrás de si. "Velhinha, você veio de novo à nossa casa pedir dinheiro." A velhinha teve suas intenções expostas por Fual. Ela só conseguiu rir algumas vezes de forma constrangida para amenizar o clima. "Que palavras são essas, minha filha? O que você quer dizer com pedir dinheiro na sua casa? Eu sou a irmã do seu avô. Somos todos parentes. Parentes devem ajudar uns aos outros." O mordomo reviu que a senhora idosa era tão cara de pau assim. Ele limpou os óculos e os olhou com uma expressão séria. "Desculpe, senhora idosa.
Nossa jovem senhora acabou de voltar. Se vocês quiserem visitar, venham em alguns dias. Após dizer isso, o mordomo reolhou friamente para o segurança na porta. A senhora idosa, ao ver isso, sentou-se diretamente no chão. Que pessoa insuportável! Olhem só que tipo de pessoa é essa! Eu só vim ver a neta do meu irmão. Como vocês podem me expulsar? Ai, que tipo de maldição eu criei? O que aconteceu? A voz de Fu Jintin ecoou na sala de estar. Ao ver isso, Fu rapidamente correu até lá para reclamar. Essa senhora idosa deixou a mão da minha irmã toda vermelha. Fu Jintin ficou chocado ao ouvir as palavras de Fu Ao, ignorando a senhora idosa que estava chorando no chão. Ele correu rapidamente até Yoyo, olhando para o pulso vermelho de Yoyo. Aquilo no coração era como se tivesse enfiado uma faca. Yoyo. Dói? Papai vai assoprar para você. Papai. Yoyo está bem. Yoyo não está doendo. Quando estava no orfanato, quando todos jogavam pedras em mim, eu não sentia dor nenhuma. Você realmente não pensou em reclamar. Só queria que o papai não se preocupasse. Fugindo Tin olhou para Yuyu. Ele realmente não consegue imaginar quanto ela sofreu antes. Como não doeria se as pedras fossem jogadas em seu corpo? Ao lado da senhora idosa, havia uma garota, que parecia ter 1 ou 2 anos a mais que Yoyo. Enxugando as lágrimas, ela se aproximou de Fu Jintin. Fingindo ser adorável, começou a explicar. Tio Avo, minha avó não fez por querer. Ela só foi descuidada. Você não deve ficar irritada. Fu Jintin não prestou atenção na garotinha. A pele da família deles não é apenas grossa. Yoyo foi sequestrada no passado. Aquela família não só ajudou, como também. Eles ainda tentaram de tudo para enfiar a garotinha na casa deles. Eles ousaram dizer coisas como sacrificando suas próprias filhas para adotá-las na família deles. Para dizer de forma agradável, é para confortar a família deles. Para ser sincera, não é só por causa do dinheiro deles. As 2 filhas foram adotadas pela família deles. A família Fu é uma grande família. Não é possível não dar uma parte para as 2 crianças. A senhora idosa é apenas a irmã mais velha do velho Sr. Buda. Eles não têm nenhum laço sanguíneo. Ao longo dos anos, eles nunca prejudicaram a família da senhora idosa. Mas o dinheiro que eles dão é como um buraco sem fundo, só entra e não sai. Pensando nisso, então viu Yu massageando as pequenas mãos vermelhas da velha senhora. Fu Jintin expulsou-os diretamente com um olhar severo. Senhora idosa, hoje nossa casa não os recebe. Por favor, voltem. Falem o que quiserem. A senhora idosa, sem conseguir dinheiro, certamente não iria embora. Imediatamente começou a fazer escândalo. Como é que é? Vocês estão desprezando nossos parentes pobres? Eu sou a irmã do seu pai. Realmente não sei o que vocês pensam. Que valia tem essa menina em comparação a um neto? Essa menina só dá prejuízo. A senhora idosa continuou, insistentemente, a falar. Além disso, uma menina selvagem que não se sabe de onde cresceu. Vocês realmente a consideram um tesouro? Vocês ainda não sabem, não é? Minha neta mais velha é a primeira colocada no concurso de pintura tradicional da cidade todos os anos. Eu duvido que essa menina selvagem saiba o que é pintura tradicional. Yoyo pisca os olhos e inclina a cabeça. Repete a pintura. A vovozinha ao lado do pomar frequentemente a ensina. Ela se lembra que a avó disse quando a ensinou pela primeira vez. O nome daquela pintura é Pintura Nacional. Yoyo sabe. A senhora idosa parecia ter ouvido alguma piada. Ela riu alto e sem compaixão algumas vezes. Só achou que Fuyoyo estava mentindo por causa da vaidade. Afinal, Fuyoyo cresceu em um orfanato. Mesmo sabendo que existe algo chamado Pintura Nacional, não teve condições de aprender. A senhora idosa estava com uma expressão de desprezo. Lançou um olhar de desdém para Fuyoyo, que estava se escondendo atrás dela. Não sabe, é simples. E ainda diz que sabe. Eu vejo que você, essa garota selvagem, só deve estar riscando o chão com alguns pedaços de madeira. Com certeza é uma garota do campo. Só sabe mentir dia após dia. Fu Jintin ouviu a senhora idosa assim, degradando sua filha querida. Apertando os punhos, a raiva subia. Senhora idosa, por favor, fale com mais respeito. Yoyo é a única filha mais velha da nossa família Fu. A senhora idosa ainda não parecia se importar. Manter a postura de uma matriarca. É só uma menina selvagem. Que respeito ela merece? Se é para falar de respeito, vocês também deveriam me respeitar. Eu sou a irmã do velho Sr. Fu. Sou uma de suas ancestrais. Quanto mais a senhora idosa falava, mais orgulhosa ficava a expressão em seu rosto. Quem não sabe poderia pensar que ela era mãe do imperador de Jade. Fu Jintin deu uma risada fria. Com um olhar frio, olhou para a senhora idosa e disse de forma sarcástica. Você realmente é a irmã do meu pai. Apenas não temos laços de sangue. Essas palavras fizeram o rosto da senhora idosa instantaneamente ficar vermelho de raiva. Ela o olhou com raiva. Normalmente, ela odiava que falassem que ela e o velho Sr. Fu não tinham laços de sangue. E a meia-irmã,
Qual é o problema? A família Fu realmente precisa ser tão mesquinha? Fazer tanta questão de coisas tão pequenas? Yoyo segurou cuidadosamente a roupa de Fu Jintian, escondendo-se atrás dele. Seus grandes olhos brilhantes e claros estavam fixos na senhora idosa. Sua voz era doce e encantadora. A vovó já disse para Yuyu: respeito é uma via de mão dupla. Você não se respeita. Então Yoyo também não vai te respeitar. Yoyo estava bufando, com as bochechas inchadas. Ela tinha uma expressão que achava que era feroz. Mal sabia ela o quão adorável ela parecia daquele jeito. Parecia uma coelhinha magrinha fazendo charme. Fual já não gostava muito da família da senhora idosa. Agora, ao ouvir a senhora idosa mencionar Yoyo, ficou imediatamente muito irritado. Embora ele fosse apenas uma criança. Mas, afinal, vivendo desde pequena em uma família tão rica como a dos Fu, ele já percebeu que a senhora idosa nunca os considerou como família, mas sim como um caixa eletrônico. Por isso, ele imediatamente concordou. Minha irmã está certa. Respeito deve ser mútuo. Nós, crianças, entendemos esse princípio. Senhora idosa, você realmente não sabe. Você nunca foi à escola primária? Yoyo, enquanto falava, ainda fez uma careta para a senhora idosa. Ha ha ha. Ignorância é realmente assustadora. A senhora idosa ficou tão irritada com as palavras de Yoyo e Fual que tremia, tremendo incessantemente como uma peneira. Queria continuar dizendo algo. De repente, foi puxada pela neta mais velha, Yamengtin. Yamengtin fez um olhar furtivo. Indicou a senhora idosa para não continuar sua intenção de arranjar confusão. Eles vieram hoje pedir dinheiro à família Fu. Se irritarem as pessoas da família Fu, a família Fu não vai querer emprestar dinheiro. Então a empresa do pai dela só pode declarar falência. Nesse caso, toda a família vai acabar na rua. Acostumada a uma vida de riqueza e luxo, como uma jovem senhora. Yamengtin, é claro, não gostaria de viver como uma pessoa comum. Yamengtin avançou, inclinou-se para a frente. Ela mostrou um sorriso muito gentil ao olhar para Yoyo. Yoyo. Eu sou a irmã. Eu sou a irmã mais velha. A irmã ouviu você dizer que sabe pintar. A irmã mais velha também sabe. Você quer competir com a irmã? Veja quem desenha melhor. Yamengtin confirmou o que Yoyo disse. Ela só sabe pintar tradicionalmente de brincadeira. Quando ela tinha a mesma idade que Yoyo, só consegue distinguir materiais de pintura chinesa individuais com precisão. E ainda por cima, cresceu em um orfanato com papel térmico. Muito menos teria chance de se envolver com interesses e hobbies assim. E ela não é a mesma coisa. Com apenas uma certa idade, já ganhou o primeiro lugar na categoria juvenil de pintura chinesa da cidade. Até alguns professores dizem que ela é muito trabalhadora. Assim, ainda tem muito espaço para crescer. Se continuar assim, ela com certeza ganhará prêmios a nível nacional e até internacional. Assim que Fuyoyo concordar em competir, só haverá a possibilidade de passar vergonha. Naquele momento, a família Fu saberá que Fuyoyo é uma menina que só dá prejuízo. Aproveitando essa oportunidade para mostrar à família Fu o seu valor, para substituir o lugar atual de Fuyoyo, Yoyo não quer competir com Yamengtin. Embora Yamengtin fale sorrindo, mas Yoyo sempre achou que aquele sorriso parecia estranho. Não estou me sentindo bem. Não. Yoyo, não se compare com sua irmã. Vendo que Fuyoyo não concordou em competir com ela, Yamengu também não se apressou. Começou a provocar para instigar uma reação. Yoyo não compete com a irmã porque ficou com medo. De jeito nenhum. Yoyo não está com medo. A voz doce e infantil de Yoyo quando ela rebate é simplesmente adorável. Já que Yoyo não está com medo, por que ela não compete com a irmã? Yoyo estava com a cabeça baixa e não falou. Seu cabelo longo cobria suas feições. Não era possível ver sua expressão. Fual ainda achava que Yoyo estava chorando. Ele estava tão ansioso que não sabia o que fazer. Antigamente, ele nunca ouviu falar dela. Ele não sabia como agir rapidamente. Bo Jintin estava prestes a ajudar Yoyo. Ele viu a menininha abaixo dele assentindo com a cabeça. Tudo bem. Yoyo e sua irmã estavam competindo. Mas se a irmã perder, não pode chorar, tá? Yamengtin não levou as palavras de Fuyoyo a sério. A primeira pessoa a ter 20 anos. Como é que poderia perder para uma criatura imatura? Yoyo correu até o mordomo rei e olhou para ele com expectativa. Tio mordomo, você pode ajudar Yoyo a pegar uma folha de papel de arroz? As palavras de Yoyo deixaram todos atônitos. Essa palavra, papel de arroz, claramente não é algo que uma menininha de 3 anos diria. Sem mencionar que você ainda não aprendeu a desenhar. Abrindo os olhos de sonho bem grandes, olhou incrédula para aquele garotinho que mal tinha altura das pernas. Impossível. Mandando Yoyo descer um pouco. Como poderia saber o nível adequado? A senhora idosa, embora não soubesse o que Yoyo disse, ao ver a expressão surpresa da própria neta, conseguiu deduzir que eles subestimaram Yoyo. Antes que todos recuperassem a compostura, o mordomo reveio carregando uma pilha de materiais. Senhorita,
Eu trouxe o papel de arroz que você pediu. Além do papel de arroz, o mordomo Rê também preparou os pincéis, a tinta e a paleta de tinta que precisam ser usados na pintura. Obrigada, tio mordomo. Ioiô agradeceu educadamente ao mordomo Rê. Sua voz doce e infantil derreteu o coração do mordomo. O mordomo rapidamente fez com que arrumassem uma mesa. Colocou um pano na mesa. O papel de arroz foi colocado em cima. Iamengtin ainda achava que Ioiô não sabia pintar a pintura tradicional. Mesmo que se encontrassem, não seria melhor do que o que ela desenha. Irmãzinha Ioiô, o que você planeja desenhar? Iamengtin continuou olhando para Ioiô com um sorriso satisfeito. Ioiô olhou para Iamengtin, pensando por um momento em sua cabecinha. Não escolheu esconder isso de Iamengtin. Ioiô quer desenhar flores. Ioiô sabe muito bem em seu coração. Se ela não disser agora, quando for desenhar mais tarde, o sorriso da grande irmã parece meio estranho. Poderá ver o que ela desenhou. Melhor contar agora para essa grande irmã. Caso contrário, quando começarem a desenhar de verdade, a grande irmã estará olhando para ela. Isso afetará muito seu desenho. Ioiô respondeu o que Iamengtin disse. Com suas perninhas curtas, ela se aproximou animada da mesa. Porque a mesa é muito alta. Ioiô também está muito pequena. Mesmo se ela ficar na ponta dos pés, não consegue alcançar. Ao ver a aparência engraçada de Ioiô, Iamengtin riu com desdém. Não teve escolha a não ser estender a mão para ajudá-la. Apenas foi até a mesa como se nada tivesse acontecido. Pegou o pincel e começou a pintar diretamente. Quando Ioiô escolheu desenhar flores, Iamengtin pôde adivinhar que Ioiô com certeza havia acabado de aprender a pintura tradicional. Afinal, flores e outras coisas assim são as mais básicas e simples na pintura. Mas o que ela quer pintar não é tão simples assim. Ela queria pintar uma pintura de paisagem livre. Ao ver que Iamengtin já havia começado a pintar, Ioiô não ficou apressada. Com suas perninhas curtas, correu até Fujintian para pedir ajuda. Papai, você pode me pegar e me levar para pintar? Ioiô é muito baixa. Ela não consegue alcançar a mesa. Sem mencionar a sua voz doce e infantil. Só pelo fato de Fujintian gostar de arte, ele não recusaria o pedido de Ioiô. Apenas o vem segurando Ioiô com uma mão. Ele caminha com passos firmes em direção à mesa coberta de papel de arroz. Aos olhos de Fujintian, não importa se Ioiô concorda em competir com Iamengtin pintando um quadro chinês, ou se é só uma brincadeira, ele sempre apoiará Ioiô incondicionalmente. Mesmo que Ioiô não tenha nenhuma habilidade, seu carinho por Ioiô não diminui nem um pouco. Ioiô sobe na cadeira e pega um pincel de tamanho médio. Ela umedece completamente com água limpa. Então, ela pega um pouco de tinta no topo da ponta do pincel. Ioiô move o pincel para cima e para baixo, com base em sua própria memória. Ele desenha lentamente no papel de arroz. Antes, enquanto caminhava com o velho Sr. Fu, no jardim da família Fu, avistou as flores de peônia. No começo, Fujintian achou que Ioiô estava apenas brincando. Ao ver a pintura de Ioiô tomando forma, ele ficou tão surpreso que não conseguiu dizer uma palavra. Era difícil acreditar no que seus olhos estavam vendo. A bela peônia diante de seus olhos. É realmente só uma menina de 3 anos que desenhou? Iamengtin terminou toda a pintura. Com confiança, ela colocou o pincel para baixo. Preparou-se para ir zombar de Ioiô. Quem sabia que, ao ver a pintura de Ioiô que ainda não estava completa, ela ficou paralisada no lugar. A pintura tinha cores monótonas. Havia apenas 3 cores, preto, branco e vermelho. Mas cada pétala parecia ter sua própria alma. A postura era cheia de graciosidade e charme. Iamengtin balançou a cabeça em descrença. Impossível. Isso com certeza não é uma pintura da Ioiô. A Ioiô é apenas uma garotinha do campo. Como ela poderia pintar uma obra de arte tão boa? E ainda pintou melhor do que ela. Era claramente a técnica mais simples. Sob a pena de Ioiô, ela conseguiu ver um lado que os outros não viam. Iamengtin ainda estava atordoada com a surpresa. Então ela ouviu a voz da Ioiô ao lado. Sob a pena de Ioiô. Não é certo pintar assim. Minha avó disse que não podemos ter pressa ao pintar. E também não devemos ser gananciosos. Devemos sentir cada pintura com o coração. Irmã, a composição do seu desenho não tem problema. O sol e aquele seu jardim. Assim a composição não está certa. Ioiô, com uma expressão séria, falando com Iamengtin sobre os problemas em sua pintura de paisagem. Embora Ioiô não gostasse dessa irmã mais velha, mas ela não queria que essa irmã mais velha desrespeitasse a aparência. Não se pode pintar ocidental para ficar famoso. A lição que o Q5MF ensinou sempre ficou em seu coração. Ela estava tão envergonhada que enterrava a cabeça. Era a primeira vez dela ser instruída por uma menina que era mais de 10 anos mais nova que ela. Se isso vazasse, aonde iria sua reputação? No final, quem vence e quem perde é claro. A velha senhora e sua família também não podiam dizer nada.
Só podiam ir e vir com a cara caída. Assim que saiu da casa dos Fu, não. A velha senhora despejou toda a sua raiva em Yamen. Um tapa acertou seu rosto. Você, Su inútil! Nós gastamos tanto dinheiro para você estudar pintura chinesa. Como você pode ser pior que uma menininha? Yamen encobria o rosto e olhava desajeitadamente para a velha à sua frente. Vovó, podemos fazer a Yoyo se perder uma vez. Então podemos fazer você se perder uma segunda vez. Sem Fu Yoyo. Os membros da família Fu não estariam dispostos a adotar a Yamen? Enquanto isso, na mansão da família Fu, Fu Jinti observava pensativamente a pintura tradicional chinesa que Yoyo havia feito. Esse nível é até melhor que o de muitos mestres da pintura tradicional. Fu Jintian se agachou e olhou carinhosamente para a pequena Yoyo. Yoyo, você contou para o papai. Quem te ensinou essa pintura tradicional? E também, a vovó que você mencionou é a vovó que fica ao lado do orfanato. A pintura que fiz foi a vovó que me ensinou. A vovó é super talentosa. A voz doce e infantil de Yoyo ecoou animada pela sala. Fu Jintian afagou a cabeça de Yoyo e não perguntou mais. Ele naturalmente investigará a situação específica aos poucos. A prioridade agora é levar Yoyo para comer. Depois de comer, Fu Jintian saiu com Yoyo para a empresa. Como uma menina tão doce e adorável pode não brilhar? Yoyo estava extremamente feliz por sair com o papai pela primeira vez. Mas ela também tinha medo de se perder. Sua pequena mão estava segurando um dedo de Fu Jintian. Enquanto você seguia Fu Jintian até o escritório, muitas pessoas cumprimentaram Fu Jintian. Olá, senhor presidente. Fu Jintian sorriu gentilmente para eles. Tudo bem, tudo bem. Bom trabalho, hein? Os funcionários que cumprimentaram Fu Jintian ficaram surpresos. Não podiam acreditar que essa pessoa sorridente e gentil era ele. Era o presidente frio e insensível que eles conheciam. Como assim? O presidente não está normal hoje. Fu Jintian se afastou com Yoyo. Todos se reuniram em um só lugar, olhando para a silhueta da Yoyo e discutindo. Quem é aquela garotinha que o presidente está segurando? Ela é realmente muito fofa, não é? A garotinha que pôde ser levada pelo presidente deve ter uma origem especial. Sua identidade e status não são comuns, com certeza. Pode ser que ela seja alguma filha de uma família rica. Ouvi dizer que o presidente vai discutir hoje uma colaboração muito importante. Talvez aquela garotinha seja a filha do parceiro comercial de hoje. Mas, por que sinto que as feições daquela garotinha são um pouco parecidas com as do presidente da loja? Mas não ouvimos que o presidente só tem alguns filhos? Nunca ouvi dizer que teve uma filha a mais. Muitas pessoas estão curiosas sobre a identidade da Yoyo. O assistente acabou de chegar e já viu todos se reunindo para discutir sobre o Fu Jintian. Ele de repente se lembrou dos comportamentos estranhos do Sr. Fu ontem. Será que a pequena herdeira desaparecida da família Fu realmente foi encontrada? O assistente estava pensando. As portas do elevador se abriram de repente. O que apareceu foi uma garotinha adorável como uma pérola de jade. A menina estava no elevador, segurando a mão de Fu Jintian. Os três estão usando uma saia de macacão de urso marrom. Seu cabelo macio e espesso chegava até os ombros. E ela usava um chapéu de ursinho de pelúcia. Seu rosto era delicado como uma boneca de porcelana. Ela tinha um sorriso no rosto. Ela parecia vibrante e adorável, como um pequeno anjo. O assistente foi imediatamente encantado com ela. E em seu coração, ele confirmou a identidade de Yoyo. Yoyo se parece muito com Fu Jintian. Não era difícil perceber a relação entre Fu Jintian e Yoyo. Fu Jintian raramente sorri. O assistente o seguia de perto. Exceto pela senhora Fu. Poucas pessoas conseguem fazê-lo sorrir tão feliz. Ao chegar ao escritório, durante a apresentação de trabalho, Fu Jintian também a deixou sentar em seu colo. Ele parecia um pai babão. E o assistente aproveitou que Fu Jintian estava de bom humor. Ele rapidamente entregou os materiais de trabalho desta vez. Senhor Fu, aqui estão os materiais sobre alguns projetos que o senhor se interessou. Em termos de força, o grupo Shenyuan é o mais forte. Quando Yoyo ouviu o nome dessa empresa, não sabia por quê. Minhas pálpebras de repente começaram a tremer loucamente. As palavras do assistente ainda continuavam. E mais, a empresa apoiando o grupo Shenyuan é aquela com a qual sempre quisemos colaborar. Agora é uma boa oportunidade. Se colaborarmos com o grupo Shenyuan não. O assistente ainda não tinha acabado de falar. Yoyo saiu de repente para impedir. Os músculos de Yoyo estavam rígidos. Seu rosto estava pálido. Ao ver sua preciosa filha tão agitada de repente, seu rosto também não estava muito bom. Fu Jintian ainda achava que Yoyo estava doente. O que foi, Yoyo? Você está se sentindo mal em algum lugar? Papai agora vai chamar o médico da família para te examinar. Ou podemos ir ao nosso hospital particular. Fica bem ao lado. Em poucos minutos estará lá. Enquanto falava, Fu Jintian nervosamente pegou o celular. A pequena mão de Yoyo, a doutora do café de carne, segurou a mão de Jian.
encarando o olhar confuso de Fujintian. Yoyo explicou calmamente e seriamente. Pai. Yoyo não está se sentindo mal. Papai, você pode não trabalhar com isso? Fujintian não esperava que ele fosse sempre bem comportado. A filha diria algo assim. Ela ficou levemente atordoada por um momento. Observou sua filha, tão obediente e compreensiva. Na sua opinião, Yoyo sempre foi bem comportado. Não é possível que ele não possa trabalhar com uma empresa sem motivo. Yoyo pode dizer ao papai o porquê? Yoyo franziu a testa. Seus lábios finos se tornaram uma linha reta. O rostinho pequeno e pálido dela agora estava muito sério. Ela exibia uma maturidade que não condizia com sua idade. Ela é o trevo de 4 folhas que representa a sorte. É possível ver um destino através de algumas oportunidades. O rumo do destino dela depois. Assim que o assistente disse as 4 palavras Grupo Shenyuan, ela de repente viu o que aconteceria em uma semana. Fujintian só percebeu depois de assinar o contrato com o Grupo Paiyun. O Grupo Shenyuan era apenas uma empresa fachada. Mas eles são bons em se apresentar. Frequentemente se fazem passar por uma grande empresa. Ao longo do caminho, enganaram vários empresários famosos. O objetivo deles é bem simples: enganar as empresas que colaboram com eles para obter dinheiro. Com essa técnica de engano, eles não têm ideia de quanto já enganaram. Fujintian, exatamente por ter colaborado com o Grupo Shenyuan, foi enganado pelo outro lado e perdeu mais de 100 milhões em investimentos. A empresa concorrente aproveitou que o Grupo Fu estava ocupado e roubou o projeto da empresa deles. Desde aquele dia, o Grupo Fu enfrentou dificuldades. A situação parecia ter sido planejada por alguém. 3 dos concorrentes avançaram em sua direção. Em uma noite, o Grupo Fu caiu em desgraça. De ser admirado e bajulado por todos, se transformou em um rato de esgoto. Todo mundo evita. Aqueles que antes eram amigos deles perderam todo o contato, como se nunca tivessem existido. Fujintian também foi para o hospital devido ao excesso de trabalho. O irmão mais velho sofreu um acidente a caminho de casa. Ele perdeu as 2 pernas. Os outros irmãos também enfrentaram problemas devido à empresa. Encontraram diversos contratempos em suas áreas. Enfim, cada um está levando uma vida muito difícil. Yoyo não sabe como contar isso ao pai. Também não sabe se o pai vai acreditar nela. Mas por causa do pai e do irmão, por causa do lar acolhedor que eles têm, ela precisa impedir que esse tipo de desastre aconteça. De jeito nenhum, o pai não pode cometer esse erro. As mãos de Yoyo seguravam suavemente a mão de Fujintian. A preocupação em sua voz doce e infantil não conseguia se esconder. Sua testa estava franzida o tempo todo. Pai, esse Grupo Shenyuan não é bom. O pai pode investigar novamente o que aconteceu com o Grupo Shenyuan. Fujintian não respondeu às palavras de Yoyo. Ele ficou olhando nos olhos sérios e determinados de Yoyo. Não sabia por quê. Olhando para Yoyo desse jeito, Fujintian não pôde evitar querer concordar. Eles suspiraram e acariciaram a cabeça de Yoyo. O pai prometeu a Yoyo que não cooperaria. Afinal, era apenas uma pequena colaboração. O importante é que sua filha fique feliz. O assistente ouviu a decisão de Fujintian. Ele claramente queria continuar tentando convencê-lo. Fujintian percebeu o que eu estava pensando. Ele levantou a mão e interrompeu as palavras do assistente. Seguindo o que Yoyo disse, vai investigar o Grupo Shenyuan. Pesquise com cuidado, incluindo as empresas que colaboraram anteriormente. O assistente, por fora, ainda estava muito respeitoso ao buscar informações. Mas por dentro, ele estava pensando que Fujintian estava apenas desperdiçando o tempo de todos. Como resultado, Yoyo não conseguiu assistir nenhum episódio completo do desenho animado. O assistente entrou apressadamente segurando o computador. Senhor Fu, o Grupo Shenyuan realmente tem problemas. Eu segui suas instruções e novamente revisei o trabalho que colaborou com eles. Descobri que o Grupo Shenyuan é apenas uma empresa de fachada. Já houve várias grandes empresas que foram enganadas por eles. A maior parte das perdas começa em pelo menos 1 bilhão. O que? Fujintian também não esperava. A empresa que sua filha deixou ele investigar assim acabou revelando essas informações. Isso é uma coincidência? Fujintian não pôde evitar um suspiro de choque. Ele não ousou pensar nas consequências disso. Yoyo realmente é a pequena estrela da sorte da família. Notifique o Grupo Shenyuan. O pedido de cooperação deles foi rejeitado. Não vamos mais cooperar com eles a partir de agora. Fujintian falou para o assistente rindo. E assim que ele terminou de falar, a pequena mão de Yoyo já estava em uma pilha de documentos. Encontrou os dados de uma empresa e colocou em cima. Papai, será que seria bom a gente colaborar com essa empresa? Depois de uma série de acontecimentos recentes, Fujintian já notou que sua própria filha querida é diferente das outras. Imediatamente deu ordens à assistente para investigar cuidadosamente a empresa sugerida pela Yoyo. Caso não haja nenhuma violação ou fraude, fechar o acordo de imediato. Yoyo, feliz, beijou a bochecha de Fujintian. Obrigada, papai.
Papai acredita na Yoyo. Yoyo está muito feliz. Fu Jintian, incrédulo, cobriu o lugar onde foi beijado por Yoyo. Depois de 3 segundos, finalmente reagiu. Sem vergonha, aproximou o outro lado do rosto. Yuyu. Que tal eu recompensar papai com um beijo aqui também? Yoyo imediatamente ficou envergonhada. Mãozinha macia cobriu seu rostinho. Não, não. Fu Jintian viu a aparência envergonhada de Yoyo. Apenas sentiu seu coração derreter. Hoje, foi realmente valioso para Yoyo vir à empresa. O carro chega em casa à noite. Ele deve se gabar para o avô Fu e aqueles garotos. Enquanto isso, na mansão da família Fu, Fual acabou de chegar da escola e procurou pela sala de estar, mas descobriu que a pequena Uizi, que normalmente estava brincando na sala a essa hora, agora, não conseguia encontrá-la de jeito nenhum. O mordomo ao ver isso, se aproximou e explicou. Senhor 6. A jovem senhorita foi à empresa com o senhor hoje. Ela ainda não voltou. A empolgação no rosto de Fual gradualmente desapareceu. Ele foi até o quintal e baixou os olhos em silêncio. A decepção era visivelmente evidente. Ele abaixou a cabeça e olhou para a mão. Era um pequeno biscoito em forma de urso, envolto em um guardanapo. Este era o lanche que davam após o intervalo na escola. Ele percebeu que as meninas na sala pareciam gostar muito. Os olhos frios de Exixia estavam cheios de minha imagem. E quando chegou em casa à tarde, o que viu foi... Fual já estava em pé no quintal, como uma pessoa que espera ansiosamente por alguém. Irmãozinho. Yuyu correu alegremente em direção a Fual. Irmãozinho. Você está nos esperando? Fual não respondeu. De repente, uma mão se estendeu na frente de Yuyu. Na palma da mão, havia exatamente aquele pequeno biscoito de urso cuidadosamente embalado. Yuyu olhava para Fual com seus lindos olhos abertos. Garotinho. Esta é a mãe que você me deu. Fual virou a cabeça arrogantemente. Não me entenda mal. Isso eu peguei da lixeira da nossa sala de aula. Não fui eu que trouxe especialmente da escola para você. Yuyu estava com um sorriso nos lábios. Ela pegou o biscoito feliz. Obrigada, irmãozinho. Fual ficou surpreso ao ver o sorriso genuíno de Yuyu. Será que Yuyu nunca comeu biscoito antes? Como um simples biscoito pode deixá-la tão feliz? Fu Jogtin olhou de relance para o lado. O biscoito que Yuyu tinha na mão. Ela apenas sorriu. Não disse nada. Estava embrulhado com tanto cuidado. O papel ainda estava manchado de óleo. Dava para ver que tinha sido embrulhado logo após sair do forno. Fual não passa de alguém teimoso. Apenas isso, tão teimoso. No futuro, definitivamente vou me dar mal. Querida netinha. Finalmente você voltou. Ao ouvir o mordomo Regunji dizer que Yuyu voltou, o avô Fuloiese correu rapidamente para o pátio com seu bastão. Ele ficou na frente de Yuyu, a observando. Ele ficou aliviado ao perceber que ela não tinha ferimentos. Yuyu. Deve ser chato tocar na companhia do seu pai. Não tem problema. Amanhã, o vovô vai te levar para pescar. Pescar é muito divertido. Amanhã, o vovô vai te agradar. Podemos levar os peixes que pescarmos para cuidar em casa. Ele já combinou de se encontrar com seus amigos mais cedo. Ele só está esperando para amanhã levar Yuyu diretamente. Aqueles amigos o conhecem desde sua juventude. Todos são amigos em quem ele confia ou com quem tem laços fortes. Eles são como ele. Todos desejam ter uma filha ou neta. Infelizmente, viveram a maior parte da vida sem realizar esse desejo. Se aqueles velhos soubessem. Ele tem uma netinha tão adorável. Todo mundo não vai ficar morrendo de inveja dele? O velho Fu pensou alegremente em seu coração. Fu Jintian sabia o que seu pai estava planejando. Ele a pegou nos braços habilmente e a rejeitou diretamente. Você brincou o dia todo lá fora hoje. Ela deve estar cansada também. Amanhã vamos deixá-la descansar em casa. Se você realmente quer levar eu para pescar, você precisa esperar ela descansar bem. Depois, você pode levá-la. Fual também estava ao lado concordando. Vovô, meu pai não está errado. Amanhã é fim de semana. Ele também não precisa ir trabalhar. Pode ficar em casa para ajudar os adultos a cuidar de Xuan Youyou, para evitar que Fu Youyou se perca. O avô lançou um olhar irritado para Fual. Nós adultos estamos falando. Você, criança, o que está metendo o bedelho? Esse garoto chato não parece ter boas intenções. Com certeza ele quer roubar sua querida neta. Ele não vai deixar que eles tenham sucesso tão facilmente. Fual escutava as palavras do avô. Ele estava furioso, bufando. Você sabe? Se você continuar a me intimidar, seu neto inteligente vai ficar burro. O avô deu uma olhada indiferente em Fual. Ele fez um som de desprezo. Seu irmão também não cresceu sendo intimidado por mim? Por que não vi eles ficarem burros? Pare de arranjar desculpas. Você é burro porque não estuda direito. Fusu ainda queria dizer algo contra o avô. Uma voz feminina suave de repente ecoou não muito longe. O que está acontecendo? Por que todos estão do lado de fora? Ele olhou na direção da voz.
Ele viu uma mulher vestindo um quipau tradicional, que caminhava elegantemente em sua direção. Postura elegante, o cabelo preso com uma flor de lótus, o rosto como uma flor de lótus, as sobrancelhas como montanhas distantes. De perto e de longe, parece uma bela pintura de paisagem. A boquinha de Ioiô. É doce como um sorvete. Desde que parou no lugar, já ficou hipnotizada. Parecia que tinha sido atingida por um feitiço, não se movia. Essa irmã é realmente bonita. E também, essa irmã é muito delicada. Eu a vi em algum lugar antes, mas agora não consigo me lembrar. Ioiô. Ainda tenta se lembrar com dificuldade. Fujin Tian. Já estava animado, correndo em direção à mulher com os braços abertos. Queria dar um abraço doce na mulher. Esposa, por que você não me avisou que voltaria? Eu gostaria de ter ido te buscar antes. Você está cansada? Quer voltar para o quarto um pouco? Vou te fazer uma massagem. Qingli estendeu a mão para impedir Fujin Tian. Não deixou que ele se aproximasse mais. Ela deu um passo para trás, fazendo uma cara de nozinho. Vá se danar, não me venha com isso. Quem pediu a sua massagem? Eu ainda tenho que cuidar da minha filha doce e macia. Depois de falar, Qingli fixou o olhar no corpo de Ioiô, que estava não muito longe. Desde que ela entrou, ela já tinha notado essa adorável garotinha. Mas foi interrompida por Fujin Tian. Em menos de um segundo, um sorriso gentil e elegante apareceu no rosto de Qingli. Ioiô. A voz de Qingli ficou de repente embargada. Ela não conseguia dizer mais nada. Ao ver Ioiô, as lágrimas saíam como pérolas de um fio quebrado. Não conseguia parar. Ioiô inclinou a cabeça. O rostinho delicado e adorável estava cheio de seriedade. Ela observava atentamente a mulher de aparência digna à sua frente. Estendeu a mãozinha para enxugar as lágrimas nos cantos dos olhos de Qingguan e disse: Mamãe, não chore. Depois de falar, Ioiô rapidamente mudou de assunto. Com uma voz doce, disse alegremente: Mamãe é ainda mais bonita do que na foto. Qingli não esperava que sua filha fosse tão sábia. Rir em meio às lágrimas. Não hesitou em elogiar Ioiô. Ioiô também é muito bonita. Após falar, Qingli deu um beijo no rosto de Ioiô. Ela ficou tão surpresa com o que Ioiô disse que quase não conseguia fechar a boca. Fual ao lado já estava de queixo caído. Esta ainda é a mãe explosiva que ele tinha em mente. Quando sua mãe ficou tão gentil, a gentileza fez ele sentir como se sua mãe tivesse mudado de pessoa. Neste momento, Fual de repente pensou em algo. Apressou-se em reclamar para sua mãe. Pai, ele me bateu enquanto você não estava. Ele bateu forte, doeu bastante. Você precisa me ajudar a dar uma lição nele. Wenxi e Qingli se viraram para olhar para Fujogtin. Ela desceu além em Fujogtin por tudo o que aconteceu antes. Eu já te disse isso tantas vezes. As crianças ainda são pequenas. Não bata nas crianças. E se isso lhes causar algum trauma psicológico? Se tiver algo, fale com ele de forma adequada. Você está ignorando o que eu estou dizendo, não é? Fujogtin não estava nem um pouco preocupado com a raiva da esposa. Quando Qingli terminou, ele acrescentou calmamente: Esposa. Claro que eu te escuto. Mas o que Fual disse foi exagerado. Eu não consegui me controlar e acabei batendo nele. Ele teve a audácia de dizer que não reconhece a Ioiô como irmã. Venha, dê sua opinião. Ele precisa ser disciplinado? Da próxima vez, eu mesmo vou lidar com meu filho. O olhar penetrante de Qingli se fixou repentinamente em Fual. Fual não conseguiu evitar um sentimento interno. Estava se preparando para sair correndo. A gola das suas roupas foi agarrada por alguém. Agora, mesmo que quisesse correr, ele não conseguiria. Por que ele sempre é o que se machuca? O avô deu um olhar desapegado para Fual. Em seguida, segurou a mão de Ioiô. E voltou para a sala. Ioiô, sua mãe tem um segredo para contar ao seu irmãozinho. Vamos entrar primeiro e esperar por eles, tudo bem? Fujin Tian. Também não deu atenção a Fual. Ele foi até Ioiô. E segurou a outra mão dela. Ele a conduziu em direção à sala. Acabaram de chegar à sala. Um grito aterrorizante ecoou. O som era ensurdecedor, como de um porco sendo abatido no ano novo. Ioiô. Estava prestes a olhar para trás. Seus olhos foram repentinamente cobertos por Fu. Ele a forçou a se sentar no sofá. Está tudo bem, Ioiô. Seu irmão mais velho deve estar se exercitando. Vai ficar tudo bem em breve. Não sei há quanto tempo passou. Os gritos pararam então. Fual caminha para cima com dificuldades, segurando o bumbum. Ele não tem a menor intenção de ficar na sala. Ele não pode deixar que você saiba que a mãe dele o bateu. Caso contrário, a imagem que ele tem diante de Ioiô se perderá completamente. Qingli entrou na sala e bateu nas mãos para tirar poeira da roupa. Ela abraçou Ioiô de forma carinhosa, dando vários beijinhos. Você não está competindo lá fora? Os olhos curiosos de Ioiô observaram Qingli. Sua voz era suave e reconfortante, como se estivesse ouvindo uma música agradável.
Young-Lee é uma pianista famosa mundialmente. Com apenas 18 anos, ela já se tornou uma pianista muito conhecida. Recentemente fui convidada para ser jurada no Campeonato Mundial de Piano. A avaliação principal do concurso foi feita por um jurado veterano. Por isso, perdi a hora de buscar a Yu em casa. Assim que a competição terminou, ela pegou um voo de volta, só para ver sua querida e doce filha. Young-Lee e Yu sentaram-se na sala de estar por um tempo. Também ouviram o que Fu Jogtin disse sobre o avô, sobre levar Yu para pescar. Depois de tomar um gole de chá, Young-Lee disse calmamente: amanhã eu levarei Yu. Vou falar com papai sobre isso. Fu Jogtin ainda não teve a chance de perguntar como levar. Young-Lee já havia mudado de expressão. Com suavidade, ela disse a Yu: vamos ao shopping comprar roupas brilhantes com a mamãe. Fivelas brilhantes. Tudo bem? A mamãe vai gastar muito dinheiro? Yu olhou com os olhos bem abertos para Young-Lee. Young-Lee ficou um pouco surpresa. Não esperava que Yu fizesse essa pergunta. Fu Jogtin baixou a cabeça e sussurrou algo no ouvido de Young-Lee. A confusão no rosto de Young-Lee finalmente desapareceu. Em seu lugar, havia apenas dor no coração e nos olhos. Ela só sabia que a filha tinha sido trazida de volta pelo marido. Também pensou que a filha deve ter passado por muitas dificuldades nesses anos fora. Mas nunca imaginou que a filha tivesse sofrido tanto. O sofrimento era ainda maior do que ela podia imaginar. Aquela família não era de gente. Eles é melhor que não cruzem o caminho dela. Caso contrário, com seu temperamento, com certeza, ela os faria sofrer. Young-Lee, com dor no coração, abraçou Han. Eu acariciei suavemente a cabeça dela para confortá-la. Yu estava tranquila. Mamãe tem muito dinheiro. Papai também tem muito dinheiro. Todo o dinheiro do seu pai é para nós duas gastarmos. Então, Yu não precisa se preocupar. Porque mamãe trabalha muito duro para ganhar dinheiro. Yu ainda olhava para Young-Lee com seus grandes olhos brilhantes. Sua nova aparência parecia um pequeno gato de leite. Young-Lee estava sorrindo e explicando pacientemente para Yu. Yu ficou aliviada. Mamãe não trabalha duro para ganhar dinheiro. Na próxima vez que mamãe ganhar dinheiro, vou levar Yu junto, tudo bem? Yu pode ver se mamãe está mentindo para você. Young-Lee realmente não enganou Yu. Normalmente, são os organizadores que a convidam para ser jurada. Ela só precisa sentar na cadeira e assistir todos se apresentarem. Vendo que Yu já estava começando a acreditar, Young-Lee continuou a explicar pacientemente para Yu. O tom era suave e gradual. Yu, pense um pouco. Será que papai e mamãe trabalham tanto para comprar coisas boas? Yu piscou os olhos. Ela pensou por um momento. Parece que realmente é assim. Então, Yu, o dinheiro que papai e mamãe ganham acaba sendo gasto. Devemos aproveitar o presente enquanto ainda temos dinheiro. Você não acha? Yu parecia ter uma compreensão repentina, como se tivesse desbloqueado algo. Seus olhos se iluminaram de repente. Ela acenou com a cabeça. Fu Jogtin observava a maneira como sua esposa agia. Ele não pôde deixar de erguer o polegar em admiração. Antes de sua esposa voltar, ele implorou para Yu não economizar para ele. Mas Yu não estava ouvindo. Para isso, ele ficou preocupado por um bom tempo. As meninas da família Fu. O primeiro passo é aprender a gastar dinheiro. Ele tentou tantas maneiras antes, mas nada funcionou. Não pensei que agora a esposa dele resolveria tudo com algumas palavras. O tempo passou rapidamente e logo chegou o dia seguinte. Pela manhã, durante o café da manhã, Young-Lee também era como Fu Jingtian, quer alimentar Yu, mas também foi rejeitada com firmeza por Yu. Young-Lee ficou atordoada por um segundo e então sorriu gentilmente. Nossa Yu realmente é incrível. Então, a mamãe acompanhou Yu na refeição. Depois de comer, iremos ao shopping comprar roupas. Tudo bem? Yu respondeu docilmente. Tudo bem, mamãe. Eu também quero ir. Fual olhou para Young-Lee com expectativa. Ele quer ir ao shopping comprar muitos e muitos brinquedos, sem esperar que Fual ficasse feliz. Young-Lee não permitiu que um único som de rebelião chegasse aos seus ouvidos. Você ainda não terminou seu dever de casa. Assim que terminar, você pode sair para brincar. Esses dias em que ela não esteve em casa, frequentemente ouvia o feedback dos professores sobre ela. O fato de Fual não fazer o dever de casa, naquela época era impossível controlar. Agora ela voltou. Ela tem muitos métodos para fazer Fual fazer o dever de casa. Como não pode ir ao shopping comprar brinquedos? Fual estava desanimado enquanto comia. Parecia um balão murcho. Yu estava atenta a todas as reações do seu irmãozinho. Seu rostinho parecia pensativo. Depois de comer, Young-Lee levou Yu ao shopping. As duas estavam tão animadas que não paravam de olhar para trás. Além disso, muitas pessoas estavam tirando fotos de Yu. Apenas faz pouco tempo que Yu e os outros saíram.
Então alguém se apresentou para negociar e fez todos apagarem as fotos que tinham. Yo-Yo. Estava vestindo um vestido lolita azul claro de estilo nacional. Do lado de fora, havia uma camada de tule branco. A barra do vestido tinha um design de babados em forma de folhas de lótus. Na cintura, algumas flores rosas pareciam vivas. Ela segurava a mão de Yun Qingli obedientemente. Caminhando na rua, parecia um anjo que havia descido à terra. Era uma pequena angelical, adorável e obediente. Serei eu mesma. Você quer beber leite com chá? Os olhos negros e brilhantes de Yo-Yo. Piscaram algumas vezes. Ela olhou para Yun Qingli com uma expressão ingênua. Mamãe, que tipo de chá é o leite com chá? Ela nunca tinha ouvido essa palavra antes. Yun Qingli acariciou a cabeça de Yo-Yo. Com a mão. Pacientemente disse a Yo-Yo. Leite com chá é chá feito de leite. Doce. Yo-Yo. Quer experimentar? Os cabelos macios de repente se ergueram. Os fios fofos no topo da cabeça de Yo-Yo. Se ergueram de repente. Pense bem. Yo-Yo. Quer beber. A pequena garota fala com os olhos brilhantes. Sua voz infantil é suave e cheia de alegria e entusiasmo. Bom, então a mamãe vai comprar para Yo-Yo, ok? Yo-Yo. Está sentada aqui, esperando pacientemente a mãe vir. Está bom? Você respondeu com docilidade. Claro que sim. Yun Qingli também instruiu Yo-Yo algumas vezes. Caminhar devagar em direção à loja de chá de leite não muito longe à frente. Não quer ser muito chamativa. Os seguranças sempre a protegem nas sombras. Praticamente todas as pessoas aqui são delas. Portanto, ela não se preocupa que você encontre perigo. Fui Yo-Yo. O que você está fazendo aqui? Uma voz feminina familiar de repente soou. Yo-Yo. Olhou na direção da voz. Ela viu a mãe de Xiaotian puxando Xiaotian para se aproximar, olhando para ela com uma expressão de completa dúvida. A mãe de Xiaotian ainda estava usando roupas de marca, mas a impressão que se tem é que ela parecia muito mais desgastada. Xiaotian ao lado vestia um vestido de gaze branca muito comum. Ela olhava com um olhar cheio de inveja o vestido que Yo-Yo. Estava usando. Mãe. Eu queria transmitir o vestido que Yo-Yo. Estava usando. Ela é tão feia. Não merece nem um pouco aquele vestido. A mãe de Xiaotian não tinha pressa em responder às perguntas de Xiaotian, mas estava atenta, olhando ao redor repetidamente. Antes, quando Fu Jintian e o velho mestre Fu foram à casa deles, ela já os tinha visto, e se lembrava da aparência deles. Caso Fu Jintian. E os outros estivessem nas proximidades, ela estaria em grande apuros. As coisas que Fu Jintian fez com ela antes. Ela não quer passar por isso novamente. A mãe de Xiaotian olhou repetidamente várias vezes. Até os cantos sem ninguém ela não queria deixar de lado. Uma certeza é que não viu o velho Su nem a sombra do. A mãe de Xiaotian só então se tornou ousada. Ela manteve sua habitual postura de superioridade. Fu Yo-Yo. Você não ouviu o que Xiaotian disse? Tire o vestido que você está usando e dê para Xiaotian. De qualquer forma, a família de SY não está com ela agora. Ouvi dizer que há muitas crianças na família Fu. Parece que Fu Yo-Yo foi expulsa por desobedecer. Se não fosse por Fu Yo-Yo, sua família precisa ofender o grupo Fu e ser vingada? Embora ela não se atreva a ir diretamente à família Fu para se vingar, a dor que elas sofreram, ela pode recuperar tudo de Fu Yo-Yo. Yo-Yo viu a mãe de Xiaotian, embora ainda estivesse com medo, mas ainda assim recusou o pedido irracional da mãe de Xiaotian. Não, este é o vestido de Yo-Yo. A mamãe disse que, contanto que seja dela, outras pessoas não têm o direito de levá-lo casualmente, a menos que ela queira dar para outra pessoa. Mas ela não quer dar o vestido para a irmã de Xiaotian. A mãe de Xiaotian ficou surpresa ao ouvir essas palavras. Xuan Yo-Yo, você não deve exigir o que não lhe pertence. Eu pedi para você dar seu vestido para Xiaotian usar, e isso é uma honra para você. Você realmente acha que voltou para a família Fu? E que agora você é a pequena princesa deles? Não sonhe acordada. Há tantas crianças na família Fu, não importa se você for um a menos. Xiaotian. Também concordou com a cabeça. Ela levantou a cabeça, orgulhosa, e olhou para Yo-Yo. É isso mesmo. Apenas eu sou a pequena princesa. Você não merece uma saia tão bonita. Vendo que Yo-Yo. Não respondeu, Xiaotian. Ficou um pouco aborrecida. Estendeu a mão e passou os dedos pelas faixas do cabelo de Yo-Yo. Porque Xiaotian. Puxou com muita força. Acabou agarrando ainda mais seu cabelo. Algumas mechas de cabelo foram arrancadas do couro cabeludo. Os olhos de Yo-Yo. Imediatamente se encheram de lágrimas. A mãe de Xiaotian. Ficou irritada ao ver Yo-Yo. Assim. Com tão pouca idade, já sabe fazer cena de coitadinha. Sua filha apenas pegou algumas faixas de cabelo, não é? Ela realmente precisa parecer tão miserável? Fu Yo-Yo. Rapidamente, esconda essa sua aparência de coitadinha. Quem não sabe até pode pensar que estamos te maltratando. Yo-Yo. Não sabe se está assustada. A expressão em seu rosto parecia ainda mais angustiada, como se a qualquer momento fosse chorar.
A mãe de Xiao Tian realmente não aguentava mais. Correu alguns passos até a frente de Youyo. Levantou a mão e estava prestes a dar um tapa no rosto de Youyo. Mão linda. O que vocês estão fazendo? Só vi um Qingli caminhando em direção a Youyo com leite com chá nas mãos. Ele a agarrou e a envolveu em seus braços. A mãe de Xiao Tian estava em pé ao lado. Quando ela viu Yun Qinggu aparecer, ela silenciosamente olhou para Yun Qingli. Essa mulher realmente é mais bonita do que muitas outras. Mas as roupas que ela veste não são de marcas que ela conhece. Devem ser apenas algumas coisas baratas de feiras. Ao pensar nisso, a mãe de Xiao Tian ficou imediatamente mais ousada. Chegou e olhou para Yun Qingli com os olhos altivos. Quem é você? Você não vê que eu estou repreendendo uma criança desobediente que está intimidando minha filha? E você tem algo a ver com isso? Se intrometer em assuntos alheios ofende-me. Eu vou fazer você não conseguir viver em Didi novamente. Yun Qingli se levantou e sorriu friamente. Eu sou a mãe dela. Você acha que eu me importo? A mãe de Xiao Tian ficou paralisada com as palavras. O quê? Essa mulher é, na verdade, a esposa de Fu Jogtin. Embora Yun Qingli tenha uma aparência gentil, ela é fria e refinada. Na verdade, quando as coisas acontecem, ela não é fraca nem um pouco. A aura originalmente gentil e feminina que ela tinha, de repente se transforma numa frieza dominante, fazendo com que as pessoas se sintam intimidadas. Nossos filhos da família sabem o que é educação? Não é você, uma pessoa de família simples, que tem o direito de julgar. A mãe de Xiao Tian ainda não voltou a si. Yun Qingli não se importa nem um pouco com o estado emocional da mãe de Xiao Tian. Ela a observou de cima a baixo. Então ela revelou um olhar ridículo e riu levemente. Vocês devem ser a família que estava intimidando minha filha antes. A família que foi ensinada uma lição pelo meu marido, não é? Como assim? Vocês ainda não aprenderam a lição? Eu posso não lembrar, mas tudo bem. Não me importo em ajudar vocês a relembrar ponto apenas. Yun Qingli lançou um olhar à mãe de Xiao Tian. A intenção dela fez uma pausa. Meios que eu uso são diferentes dos que meu marido usa. Podem ser um pouco diferentes. Assim que as palavras de Yun Qingli caíram, vimos algumas mulheres correndo da multidão. Elas começaram a agredir as mães e filhas Xiao Tian. O barulho rapidamente atraiu muitos transeuntes. A mãe de Xiao Tian ficou com o rosto inchado e machucado. A maquiagem do rosto dela foi toda borrada. O cabelo estava bagunçado como um ninho de galinha. Ela já não tinha mais aquele aspecto de aristocrata elegante. Sem dar tempo para ela reagir, às poucas mulheres que a bateram agora, ela começou a chorar de forma injustiçada. Senhora, eu te imploro, por favor, não fique mais tentando meu marido. Eu posso ignorar o que aconteceu entre vocês no passado. Posso também considerar que nada aconteceu. Mas agora eu estou grávida. Eu só quero dar ao meu filho um lar normal, para que ele possa ser como uma criança normal. A mãe da Xiao Tian achou estranho. O que você está dizendo? Você não está confundindo as pessoas? O que é que está seduzindo seu marido? Eu definitivamente não fiz essas coisas. A mulher, ao ouvir isso, se ajoelhou em lágrimas diante da mãe da Xiao Tian. Não é possível. Eu vi suas fotos no celular do meu marido. Eu com certeza não confundo as pessoas. Nessa hora, outras mulheres também se aproximaram. Esta senhora, eu também imploro a você. Meu marido e eu sempre nos amamos. Ele tem reclamado frequentemente que você o chama para um hotel à noite. Eu imploro a você. Por favor, não destrua a nossa família. Quanto você quiser, eu posso te dar. O suficiente. Vocês. A mãe da Xiao Tian, olhando ao redor, começou a perceber. O olhar de repulsa ficou alarmado. Estava prestes a explicar. Várias mulheres começaram a chorar novamente. Falaram sobre os crimes da mãe de Xiao Tian. A mãe de Xiao Tian não teve chance de se defender. Nesse momento, as conversas ao redor começaram a ecoar. Na minha vida, eu mais odeio a terceira irmã que destrói famílias alheias. Essa terceira irmã não deveria nem existir neste mundo. As outras garotas estão grávidas. E ela ainda está com o marido de outra. E não é apenas um. Na verdade, ela está se envolvendo com tantos homens casados. Se fosse eu, deveria expor tudo online de forma clara. Eu vi que ela ainda estava segurando uma criança na mão. Não sabemos se essa criança é filha de alguém ilegítima. Vejo que as roupas que ela usa também são de grife. Quando ela tiver esse filho, provavelmente quer casar com alguém da alta sociedade. Todo mundo ainda está falando sobre isso. Xiao Tian ouviu alguém dizer que ela era filha ilegítima. Ela imediatamente começou a chorar. Eu sou a pequena princesa do papai e da mamãe. Não sou uma filha ilegítima. Vocês são todos maus. No entanto, ninguém prestou atenção ao choro de Xiao Tian. A mãe de Xiao Tian estava tão ocupada que não conseguia cuidar nem de si mesma. E muito menos tempo para cuidar de Xiao Tian. Ela apenas olhava assustada para a multidão. Yun Qingli estava atrás da multidão, segurando o câncer. Olhava friamente para a mãe de Xiao Tian. Ela curvou os lábios e sorriu friamente.
E ela não era boa em causar tortura física. Só sabia oferecer tortura emocional e espiritual. A família deles continuava a atormentar sua filha repetidamente. Ela, naturalmente, exigiria um preço deles. Yoon Kang-ji pegou o celular novamente e pressionou algumas vezes. Após terminar, encontraria um lugar deserto para amarrá-los. Jogá-los no mar para ver as paisagens subaquáticas. Vamos Yo-Yo. Mamãe vai levar você para comprar roupas. Quando ver algo que você gosta, lembre-se de avisar a mamãe. Ok? Yoon Kang-ji levou Yo-Yo para passear pela loja de roupas infantis. Olhando aquelas roupas deslumbrantes, não consegui desviar os olhos de imediato. Senhora Fu, faz tempo que não a vejo aqui. A senhora veio escolher roupas para seu filho, não é? Nossa loja recentemente recebeu uma nova coleção de roupas masculinas para crianças. A senhora gostaria de dar uma olhada? Yoon Kang-lee balançou levemente a cabeça. Não, obrigada. Hoje estou aqui para comprar roupas para minha filha. Traga as melhores roupas que vocês têm na loja, para que minha filha experimente. Se tiver sapatos e acessórios, melhor ainda. O atendente reagiu rapidamente. Imediatamente notou o looks que Yoon Kang-lee estava segurando. Um sorriso padrão apareceu em seu rosto. Senhora Fu, sua filha é muito adorável. Que traços bonitos ela tem. Eu até gostaria de ter uma filha. Pena que eu não tenho genes iguais aos da senhora Fu. O atendente tinha a intenção de agradar Yoon Kang-lee. Mas todos os elogios que fazem a Yo-Yo são verdadeiros. Yoon Kang-lee sorriu feliz, curvando os lábios. Disse algumas palavras de cortesia. Quando viu os vestidos e sapatos que a funcionária trouxe, Yoon Kang-lee ficou bastante satisfeita. Comprou tudo de uma vez. Senhora Fu, seja bem-vinda na próxima vez. Yoon Kang-lee assentiu com a cabeça. Levou Yo-Yo e se preparou para ir à segunda loja de roupas infantis. Yo-Yo de repente agarrou suas roupas. O que houve, Yo-Yo? Yo-Yo levantou a cabeça. Seu rostinho estava sério enquanto olhava para Yoon Kang-lee. Mamãe, o que o irmão mais velho gosta, mamãe? Ao ver a expressão séria da filha, Yoon Kang-lee ficou um pouco surpresa. Yo-Yo perguntou para que isso. Yo-Yo franziu os lábios. Explicou habilmente para Yoon Kang-lee. A mamãe comprou muitas coisas para a Yo-Yo. Yo-Yo. Quer comprar muitas coisas para o irmão também. Yoon Kang-lee ouviu as palavras sensatas de sua filha. Ela sorriu contente. Bom, vamos comprar presentes para o irmão da Yo-Yo. Mas podemos comprar presentes para o irmão quando voltarmos. Comprar presentes para o irmão de novo. Agora nossa tarefa é comprar roupas para a Yo-Yo. A Yo-Yo. Consegue completar sua tarefa? Quando Yamamoto ouviu as palavras completar a tarefa, ele ficou excepcionalmente animado. Quando ela ainda era um trevo de 4 folhas, trazer sorte para os outros era a sua maior missão. Ela gosta de ajudar os outros. Gosta de completar tarefas. A voz suave e meiga da Yo-Yo. Garantiu a Yoon Kang-lee. Apesar de ter dito isso, mas a Yo-Yo. Estava pensando em seu irmão. Não puxou a Yoon Kang-lee para comprar muitas roupas. Yoon Kang-lee olhou para o segurança atrás dela. Cada um segurava pelo menos 10 sacolas de compras. Estou um pouco incerta. Yo-Yo, você tem certeza de que só vamos comprar essas roupas? Não será muito pouco? Você tem roupas suficientes? Ainda há muito tempo. Podemos passear mais um pouco. Não tenho medo, mãe. As roupas da Yo-Yo já são suficientes. Yo-Yo quer comprar um presente para o irmão antes de voltar. Yo-Yo balançou a cabecinha com seriedade. O tufo de cabelo bagunçado em sua cabeça também balançava junto com o movimento de sua cabeça. Yoon Kang-lee sorriu com ternura. Suspirou. Parece que nunca é demais comprar coisas para a filha. Antes, quando ela comprava coisas para o filho, para cada item, ela achava que era demais. Desperdício do dinheiro que ela ganhou com tanto esforço. Ok. Então vamos escolher um presente para o irmão. O rostinho de Yo-Yo instantaneamente se iluminou com um lindo sorriso. Um olho se curvou ao sorrir, revelando uma fileira de dentes bem alinhados. Cada lado da boca tinha uma linda covinha. Por fim, a Sishan seguiu sua mãe. Escolheu para o Fual uma figura de colecionador de astronauta. Não por outra razão. Apenas porque aquele lenço parecia em 7 ou 8 partes com o Fual. E Yo-Yo viu imediatamente ao passar. O irmão mais velho também havia dito antes que ele queria ser astronauta quando crescesse. Este presente, o irmão mais velho deve gostar. Yo-Yo pensava consigo mesma. Comprou o presente certo para o Fual. Yo-Yo então subiu no carro com sua mãe. No carro, a menininha foi bem comportada. Viu que Yoon Kang-lee estava sempre olhando o celular. Pensou que ela estava ocupada trabalhando. Sozinha, segurando uma boneca, sem emitir um som. Imersa em seu próprio mundo. Na verdade, Yoon Kang-lee também não estava lidando com o trabalho. Ela apenas estava olhando as tendências mais quentes da internet hoje. A mulher de Kwan e a primeira esposa de SNDNG. Uma mulher que se casou com uma família rica realmente fez algo assim. Existem muitos títulos semelhantes a esse.
E todos estão nos rankings de tendências de várias plataformas. Não precisa nem pensar para saber quem é o protagonista. Young-Lee levantou os cantos dos lábios em um sorriso sombrio. Essa questão não será tão fácil de terminar. Aproveitando que a Yu trocou de roupa agora há pouco, ela mandou investigar a família da Xiu-Tian. As coisas que fizeram com sua filha querida. Não é algo que se pode resumir em algumas palavras. Xiao-Tian não tem medo. Nós vamos chegar em casa em breve. Quando chegarmos em casa, ninguém nos incomodará. A mãe da Xiu-Tian caminhava suavemente enquanto a confortava. Elas não sabem quantas dificuldades enfrentaram durante todo esse caminho. Sem mais nem menos, alguém jogou restos de legumes e ovos podres nela. Agora ela estava exalando um cheiro horrível por toda parte. As pessoas que passavam tapavam o nariz com as mãos. Elas eram olhadas com um olhar de desprezo e repulsa. A mãe da Xiao-Tian acabará de entrar pela porta. Ela ainda não teve tempo de reagir. Algo bateu em sua cabeça, mas ela não sabia o que era. Em um instante, sangue começou a escorrer de sua testa. Xiao-Tian viu o sangue no rosto de sua mãe. Ela começou a chorar novamente. Não era um choro de preocupação, mas sim de medo. A mãe da Xiao-Tian levantou a cabeça e encontrou, por acaso, o olhar furioso do pai da Xiao-Tian. De repente, ela teve um mau pressentimento. Marido, o que aconteceu com você hoje? O pai da Xiao-Tian soltou uma risada fria. Seus olhos estavam tão frios que pareciam capazes de esmagar a mãe de Xiao-Tian no local. O que aconteceu? Eu realmente não sabia que a esposa que eu trouxe para casa era tão poderosa. Como assim, atrás do meu marido? Você dá para outro. E não foi só um homem selvagem. A mãe da Xiao-Tian ficou com um olhar cheio de interrogação ao ouvir isso. Marido, o que você está dizendo? Quando foi que eu procurei outra pessoa sem você saber? Eu sou tão leal a você. A conversa ainda não acabou. O pai da Xiao-Tian estava furioso. Assim que encontrou a página de trending, colocou o celular na frente dela. Não vou negar. Olhe você mesmo o que você fez. Se não fosse um colega me informar, eu ainda estaria no escuro por sua causa. Minha cara foi jogada no chão por você, essa maldita. Ao ver o conteúdo na página de trending, a mãe da Xiao-Tian ficou pálida de medo. Seus olhos se arregalaram de repente. Como a história dela no shopping chegou à internet. E além disso, esse negócio é tudo mentira. A mãe da Xiao-Tian agora não tem como se defender. Ao ver a expressão da mãe da Xiao-Tian, o pai da Xiao-Tian certamente pensou. As coisas na internet são reais. Só de pensar que sua esposa o traiu várias vezes. A raiva dentro dele só aumentava cada vez mais. Ele direcionou sua fúria para a pequena Xiao-Tian, que estava assustada e chorando.